Olá, pitaqueiros e pitaqueiras do meu Brasil. Tô aqui eu, Tati Ferreira. E eu, Aline Prado. Direto dos estúdios Mood, fazendo esse que é o último episódio da temporada, infelizmente. Chegamos ao 8º episódio. Não sei se infelizmente ou se felizmente nós vamos dar um breve intervalo daquela coisa, sabe? Tudo que é bom dura pouco. O tempo suficiente para você ficar com gostinho de quero mais. Mas a gente vai retomar daqui a pouquinho. E a gente conta o quê? Com a sua audiência, com o seu incentivo. Vamos lá, curtindo, comentando, engajando a gente em todas as redes. E se inscrevendo especialmente, porque a gente tá bem pertinho de chegar em 1000 inscritos no YouTube. E hoje, na nossa farinha, tem muita coisa. Muitos assuntos que a gente promete ficar aqui no mínimo 1h30. Porque a convidada de hoje também tem muita coisa para dizer. Queria contar para vocês. Hoje temos Barbie, obviamente, porque não dava para passar sem, não é mesmo? O tsunami rosa. Temos gente que não convidou os pais para o próprio casamento. A gente tem também gente que foi condenada por estupro. E temos uma ex-BBB. Além disso, escuta só o que temos aqui. Temos uma ex-BBB que é minha amiga e temos também Attenzione Pickpocket. Roda a vinheta. Gente, elas falam tão maravilhosamente bem que eu poderia ficar horas vendo vocês falarem. Gente, vocês são demais. Você que é meu muito Deus. gentil, Andressa. A gente Então, vai deixar essa parte. Tá, Já vamos pessoal? deixando, Elogio, gente, vamos sempre deixando deixa. essa parte, porque já voltamos já sendo elogiadas aqui, apresentando já essa. Ela não é só uma ex-BBB, não, que ficou marcada na história de todos os BBBs, porque quem não lembra da Andressa Ganassim se declarando e chorando? Como é Eu que... não queria gostar de você. Que merda, eu não queria. Merda. Inferno. Muito boa essa passagem, muito boa. Que felicidade, menina. Gente, eu tô muito feliz. É meu primeiro podcast e é uma honra estar aqui, gente. Muito obrigada pelo convite. E a Andressa não é apenas amiga da Aline, ex-BBB, como bem disse a Aline aqui, ela também é atriz, modelo, empresária e influenciadora. Tem canal no YouTube bombado aí com várias dicas para você que quer ficar sempre linda e maravilhosa. E também um perfil no Instagram, não é? Aqui a gente é bombril mil utilidades, né, minhas amigas? Vocês estão achando o quê? Versatilidade. Já pode começar a conferir o perfil dela no Instagram, que é @oficialganassim, com C-I-N. Oficial Ganassim, eu fui perguntar pra ela por Eu que não não gosto. Andressa Ganassim, Eu não porque... gosto desse arroba, gente. Mas assim, é o que tem pra hoje, né? Porque na época você não conseguiu, né? Você... Não consegui. Na época da nossa edição, não tinha... A galera não tinha Instagram, né? Não era Instagram. Tava não era começando. Bombada, era tipo finalzinho de Orkut. Foi Gente, qual ano? eu sou das antigas, Qual né? foi o ano? 2013, amiga. Mas a gente saiu... Acho que estava bem no início dessa pegada do Instagram, então a galera não tinha muito perfil. E quando eu saí, o pessoal que acompanhava, né, isso, época de Twitter, a galera enlouquecida com reality show no Twitter já, desde 2013, já tinha feito um perfil na nova rede social que era o Instagram. Aí quando eu fui ver, simplesmente não tinha mais oficial. Aliás, o Andressa Ganassim, Andressa G, Andressa Underline Ganassim, não tinha nada. Então foi oficial Ganassim que me deram e tá. E o ótimo. pessoal nunca tentou te vender o que eles pegaram? Não, menina, eu tentei comprar, você acredita? E eles não quiseram, porque geralmente o pessoal Não, pega pra fazer tá isso, né? abandonado, assim, já tentei mandar pro Instagram várias vezes, assim, gente, eu queria muito, tal, não rola. Que De doideira. jeito nenhum. Mas acontece, tá tudo Não, acontece certo. o seguinte, é a oficial. Ela é a Tá oficial. vendo? Eu sou oficial e pronto. É oficial Ganassim. E é tão oficial que é o seguinte, 2013, nós estamos em 2023. 10 anos. se passaram. 10 anos de BBB. 10 anos de relacionamento. Um relacionamento que começou midiaticamente Olha, falando. menina, Olha só. tá vendo só? Ex-BBBs Nasser e Andressa completam 10 anos de relacionamento invencíveis na união e no amor. E eu quero dizer o seguinte, eu conheço, de fato, o casal mesmo. E é um casal que começou ali em frente aos holofotes e por trás das câmeras existe uma cumplicidade, uma união, uma amizade, um amor. Foi uma construção, na verdade, né? Relacionamento, gente, vocês mais que ninguém sabem muito disso. É construção. E o Nasser, assim, foi um presente que Deus me deu, cara. Nossa, eu fico me questionando muitas vezes, assim, falo, gente, eu devo ter sido muito boa com Deus em outras encarnações, porque, cara, foi um presente surreal, sabe? O Nasser na minha vida, assim, ele é tudo para mim. Ele é meu melhor amigo, ele é meu parceiro, é a pessoa que mais me apoia, ele tá do meu lado, assim, tudo que eu preciso. E, assim, é o maior presente que eu ganhei na minha vida foi ele.
E a gente começou, imagina, 2 jovens, né? A gente é 2 senhorzinhos que tomam chá à noite, então assim, foi 10 anos atrás, né, amiga? Que tomam chá à noite foram morar em Jundiaí, lugarzinho mais... sabe, essa pegada. Então, eu já vim da roça, o Nasser era da cidade grande, 2 pegadas totalmente diferentes. O Nasser é tudo aquilo que eu descrevi para psicóloga que eu não queria como homem na minha vida. Você acredita? Ah, mas o universo... Não. Você sabe aquela coisa? Cuspiu pra cima, minha filha, caiu na testa. Vocês não estão entendendo, gente. Existe um processo seletivo para entrar. E nesse processo, você passa por 11 psicólogos. É muita gente. Para psicóloga do BBB. Do BBB. Tanto que eu descobri Eles só aceitam quando você é maluca. Eu sei como é que é. Amiga, eu te contei esse rolê? Não. Não, você não tá entendendo. Na minha última entrevista... Eu demorei 3 anos para entrar, depois eu vou contar essa história para vocês. E na minha última entrevista, na verdade, na parte dos exames, eu tinha passado pela entrevista e tal, eu passei por essa psicóloga. O que você gosta? Gosta de homem tatuado? Não. Gosta de homem magro? Não. O Nasser era 10 quilos mais magro do que ele é hoje em dia, né? Gosta de homem magro? Não. Gosta de alargador, né? Não. Entra o Nasser. Tudo que eu falei que eu não gostava veio no Nasser. Só que o que acontece? Nesse teste de psicólogo, é assim... Tem lá... depois que você tem essa conversa com a psicóloga, tem o teste escrito. Aí, nesse teste, está escrito assim, você usa drogas? E eu tinha entendido que era o que, para colocar sim, era não, e eu fiz um bololô na minha cabeça, então tudo que era de resposta de sim, eu coloquei não e vice-versa. Usa drogas? Sim! Você tem transtornos bipolares? Sim! A Andressa dando a receita pra você entrar no BBB foi aí, desse jeito que eu entrei, gente. Tô dizendo, quando eles veem que é doida, eles colocam pra lá pra BBB. Quando eu me dei conta que eu tinha feito errado, eu tinha entregado na mão da psicóloga. Agora que eu saí, eu falei pra alguém da produção, eu falei, gente, eu respondi tudo errado, o que eu faço? Aí a moça falou, não, tá tudo certo. Eu falei, gente, que vergonha. Eu respondi todo o meu teste errado. Entrei. Daí, na probabilidade, eles têm uma probabilidade de descobrir isso depois. Eles têm uma probabilidade de quem pode se envolver ou não, né? Claro que eles não vão colocar pessoas aleatórias, eles vão colocar... Tanto que eles perguntaram gente do alargadora já será ali. que curte, será que não curte? E nessa probabilidade, eu e o Nasser era o último casal possível de existir. E foi o primeiro casal, basicamente, a ser formado dentro da casa. E é muito incrível, né? O universo faz... E é um dos casais que se mantém há mais tempo, com uma relação mais sólida, consolidada, assim, frente por trás das câmeras, né? Muito, amiga. Muito, assim. Tudo que eu sou, claro que tem todo o meu empenho, tem toda a minha coragem de se abrir para o mundo, né? Como mulher, a gente sabe muito bem disso, né? Que ser a gente, né? Assumir, bater no peito as nossas vontades, quem a gente é muito difícil. Mas quando você tem um parceiro do lado que segura a tua mão e fala, vai, seja você, tenha coragem, sabe? Ele me ergue em todos os momentos, ele me dá muita coragem. Então, eu falo muito do que eu sou, eu devo ao cara que eu tenho do lado, assim, porque ele me sustenta muitas vezes, sabe? E fala, não, vai lá, baixa a cabeça não, tem coragem. Então, eu sou muito grata a Deus, ao universo e a tudo que veio na minha vida depois do programa. E a gente não ganhou o programa, a gente foi finalista, né? Então, imagina, a gente chegou ali na beirinha. Quem ganhou o programa na sua edição? Foi a Fernanda Keula. Né? Ah, Keula. Merecidamente. A gente tem essa consciência, assim, que... Cara, eu acredito muito em Deus. Tanto eu quanto o Nasser, e a gente acredita que Deus faz as coisas de uma maneira muito perfeita. E se a gente talvez tivesse ganho, a gente não estava junto hoje em dia. Então, a gente é muito grato por tudo que a gente viveu. E tudo que a gente construiu juntos, porque a gente saiu de lá e assim a gente ficou 5 dias separados e desde lá a gente não se separou. Então a gente construiu o nosso caminho e nossa trajetória juntos, assim. Claro, altos e baixos, como qualquer outro relacionamento, não é fácil. A gente já quebrou muito pau, que vocês não têm noção, mas a gente foi aprendendo e evoluindo um com o outro, né? Porque imagina, a gente não teve um tempo de namoro. Sim, a gente simplesmente se conheceu com 23 anos, no auge dos 23 anos. E aí? Tendo a vida para curtir, tendo holofotes em cima da gente, a gente poderia muito bem soltar a mão do outro e simplesmente viver a vida, sabe? Naturalmente, né? 2 jovens, enfim, a gente tinha oportunidades e muitas portas abertas naquele momento, mas não, a gente resolveu segurar um na mão do outro e falar, vamos lá, vamos viver essa juntos. E assim foi.
Que bonito, cara. Foi. Nossa, fiquei emocionada você falando. Muito fofo mesmo. Da hora demais. E é bacana a gente ver essa relevância, como as pessoas vão aproveitando. Algumas pessoas aproveitam a relevância para continuar na superficialidade. Normal e tudo certo também. Agora, algumas pessoas, quando aproveitam essa relevância midiática para apontar uma série de mudanças que podem ser feitas na sua própria saúde, na sua autoestima, no bem-estar, de uma maneira, quando você amplia esse teu conhecimento, é muito bacana. Você entrou lá já sendo uma esteticista. Sim. Então, você levantou muito essa questão da autoaceitação. Muito essa bandeira de não ser uma mulher padrão, especialmente magra. Não, amiga, e de desmistificar as coisas também, né? Hoje em dia, eu sempre comento que é muito pop ser ex-BBB, do 20 pra cá. Na nossa época, é assim, totalmente estereotipada. Você sai de lá... Pejorativo, né? Total. Assim, sai de lá, a mulher vai fazer Playboy. Isso é um fato. Playboy veio até mim, eu não fiz porque eu não quis, gente. Quem fez, assim, tá tudo certo. Eu não quis. Era o meu caminho. E quando eu saí, meio que me deu um choque. Porque as pessoas simplesmente olhavam pra mim e falavam, ex-BBB. Só ex-BBB. Eu falei, cara, eu tenho faculdade. Eu tenho pós-graduação. Eu tinha uma profissão antes disso. Eu quero ser reconhecida por isso. Então, foi quando eu comecei a fazer os vídeos para o canal e foi de uma forma totalmente aleatória. Eu nunca imaginei que essas dicas me levariam aonde me levaram, seria minha profissão, né? A internet era tudo mato naquela época, né? Então, eu comecei a fazer todo esse processo de colocar as dicas, de publicar os vídeos na internet sem ter dimensão do que ia acontecer. E foi indo e cresceu e deu um boom muito grande. E cresceu tanto que até hoje em dia você fala e quando você traz questões pessoais ainda tem. Uma questão pessoal que você trouxe, eu nunca tinha ouvido falar nessa doença, lipedema, que é uma doença que você disse ter, que é uma gordura acumulada em algumas regiões do corpo e muita gente passou a perceber que também tem. Eu acho que o papel da influência, acho que vocês há de concordar comigo, né? O papel da influência é você trazer não só o lado bom das coisas, né? O lado bacana de uma dica, mas também trazer as suas fragilidades. O lipedema, ele foi uma descoberta que eu tive na minha vida, que foi ano passado, 2022. Foi 2022, faz um ano e pouquinho que eu descobri. A minha vida inteira, eu tive problemas com a minha autoestima. Eu olhava para o espelho e falava, caraca, minhas pernas são mais cheinhas, panturrilha cheinha. Eu não tinha tantos problemas com o meu braço, mas eu sentia que o meu braço era mais cheinho e eu tinha um problema muito desproporcional entre a minha cintura, o meu tronco e as minhas pernas. Tanto que eu ganhei um concurso de Miss, uma época, eu ganhei o silicone, porque eu queria muito participar, porque o meu sonho era colocar silicone, porque eu era muito retinha aqui, muito fininha de cintura. E as minhas pernas sempre, sabe? A menina da perna grossa, sabe? A moça da perna grossa. Então, eu comprava bota. Eu não tinha oportunidade de usar uma bota de cano longo, né? Eu tinha muitas dores na minha perna, assim, incômodo mesmo. Eu fazia massagem e uma simples drenagem me era dolorido, sabe? E depois, com o tempo, foi passando. Me tornei mocinha. Aí, questões hormonais, enfim, o corpo foi desenvolvendo, aquilo foi aumentando, do nada começava a aparecer roxos na minha perna. Sabe esses roxos aleatórios? Roxos na minha perna. Que pode passar por circulação, problemas de circulação, bateu em algum sistema lugar, nervoso, sabe? Bateu em algum lugar, não viu. Você é muito branquinha, pele muito sensível. Mas, assim, aqueles roxos sempre contínuos. Aí, o tempo foi passando, enfim, foi me tornando mulher. Comecei a viajar de avião. Viajava de avião, a hora que eu descia do avião, meu tornozelo estava super inchado. Então, eu fui vendo, cara, isso não tá legal, isso não tá certo. E eu sempre comprava calça cos, super largo, a perna ficava boa e eu tinha que mandar para costureira. Então, eu nunca tinha uma modelagem de roupa que eu usasse que dava certo no meu biotipo. E eu fiquei sempre muito assustada. E todo mundo olhava para mim e falava assim, quando você engravidar, você vai ficar um caminhão-pipa, você vai inchar demais. E eu tava meio que sabe aquela coisa, tudo bem, eu sou inchada. É meu corpo é assim, eu sou inchada. Só que minha mãe não é inchada, minha avó não é inchada,
Minha irmã não é inchada. Ninguém da minha família era. E, assim, minhas tias olhavam para mim... eu tenho um livro, e no meu livro eu até escrevi sobre isso. As minhas tias olhavam assim, nossa, é tão bonita, mas tem as pernas tão gordinhas, sabe? Então, sabe, o rosto tão bonito, sabe? Esse tipo de comentário. E foi qual especialista que verificou isso? Uma amiga minha, ela é dentista, eu fui me consultar com ela, e ela tá grávida. E ela sempre teve esses mesmos problemas. A gente sempre, tô tão inchada, mas eu também. Então, quando ela estava grávida, eu fui assim, bem na finaleira da gestação dela. Daí eu cheguei para ela e falei assim, daí, como que tá sendo para você? Você tá muito inchada? O que tá acontecendo? Ela falou, cara, fui diagnosticada com lipedema. E eu falei, lipedema? O que é isso? Ela falou assim, qualidade de vida. Eu falei, como assim? Ela falou assim, o nosso problema, o que a gente tem um nome, chama-se lipedema. Aí eu falei, tá, mas me explica o que é isso. Ela pegou e me deu um folhetim do que era o lipedema. Eu falei, como é que você tem esse folheto? Ela falou assim, cara, quando eu fui na médica, que foi a doutora Paula, que hoje em dia trata... Mas qual é a especialidade da doutora Paula? Então, ela é nutróloga, mas pode ser ginecologista, qualquer médico que seja especialista em lipedema. É um assunto muito atual. Muitos médicos, até vascular, tem médicos que não tratam lipedema. Tratam linfedema, que é diferente de lipedema. Sabe o que é linfedema? Então, problema nas linfas, né, no sistema linfático. O lipedema, o que é? É um acúmulo, na verdade, é uma produção de gordura em alguns locais do teu corpo que são diferentes de outras regiões. O lipedema acomete geralmente os membros inferiores e braços. Então, você vai diagnosticar, você vai ver sempre qual é o estereótipo de uma mulher que tem lipedema. Cintura fina, pernas, geralmente com acúmulo de gordura maior. Mas quando você fala perna, você está falando de quadril também? Quadril, ou só perna? tudo, né? Saiu e da cintura ali. Dói. É doloroso quando você apalpa, você sente dor. Muita gente, por exemplo, não consegue correr. Corre, sente dores nas pernas, os roxos. Então, você que vai comprar uma bota, nunca acha a bota para fechar ali na tua panturrilha. Dependendo do seu... Não é... E muitas vezes é confundido com obesidade. Muitas pessoas acham que, foi no médico, foi no nutricionista, você está com obesidade, você está com sobrepeso. E não, porque o que acontece? É uma doença que não tem cura. Assim como diabetes, assim como várias outras doenças que não têm cura, lipedema também não tem cura. E não tem regressão. Então, em momentos, por exemplo, de estresse, momentos que você tem problemas hormonais, então, gestação, puberdade, momentos de oscilação hormonal da mulher, essa gordura tende a aumentar e ela não regride. Então, tem vários fatores que podem influenciar. Genético, então, você teve alguém na sua família e você vem com esse gene, então isso vai acometer você. E no meu caso... Fui até a doutora Paula e ela me diagnosticou com lipedema. 1 a cada 10 mulheres sofre disso, tem lipedema. A primeira vez que eu abri isso para as meninas, eu fiz um vídeo falando exatamente de todos os meus sintomas. E, gente, do que veio de mulher falando, meu Deus, eu estou me reconhecendo em tudo que você está falando. Mas sabe? tem tratamento que você falou que não tem Existe, cura? Não tem cura, mas tem duas vertentes. Tem o tratamento conservador, que eles falam, né, que é através de alimentação. Então, você vai tirar... tudo que é inflamatório para o seu corpo aumenta essa produção de gordura nesses locais. Não, mas desafiador, tirar açúcar, leite... Amiga, mas quando você começa a ver a tua dor indo embora... Os roxos que você tem ali, que te incomodam há tantos anos indo embora. O aspecto da tua pele melhorando. Principalmente a dor. A questão de dor e inchaço são duas coisas assim que... E não é para todo mundo, não é regra. Então, assim, quando você tira alimentos inflamatórios como açúcar, glúten, carne vermelha, que é super inflamatório. O álcool, gente, o álcool foi difícil tirar. Você tirou o álcool? Parabéns. Assim, entendeu? Sim. Entendi, mas o que acontece? O primeiro mês que você faz é o tratamento de choque, digamos assim. Então, eles retiram tudo. A limpezona. É aquela limpeza anti-inflamatória total. Passado um mês, o que vai acontecer? O teu corpo é diferente do meu, que é diferente do da Tati. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai incluindo de novo essa alimentação e vendo como que o nosso corpo reage com cada alimento. Então, às vezes, o glúten é inflamatório para você, não é para mim. Então, no meu caso, o glúten não é meu problema. Meu problema é carne vermelha, açúcar e álcool. Entendi. Que, assim, depois de um mês, tomei uma long neck,
15 minutos, Inchou. canelona tava inchada, entendeu? Gente, impressionante. Aula sobre lipedema. Aqui, Andressa Ganassim acabou de trazer uma prestação de serviço. E agora a gente quer que você mostre sua unha cor-de-rosa. Barbie! Eu quero... Tati tá de batom cor-de-rosa e sombra Tô de calça cor-de-rosa. cor-de-rosa. Eu vim de rosa porque as cestas usamos rosa. Né? É sempre. Vocês usam de rosa? Mas, ó, temos notícias sobre a Barbie. A gente vai falar bastante sobre o filme. A gente sabe que a Andressa já viu. O pessoal da Mood viu, contou tudo pra gente também. A notícia que a gente está trazendo é do G1 Economia, falando sobre a Barbie ser o filme que pode ajudar a Mattel a lucrar quase 1 bilhão em 2023. Para além das salas de cinema, porque essa notícia fala muito sobre todos os licenciamentos que estão acontecendo em cima da marca Barbie, né? E aí tem até esmalte, a gente sabe. Tem linha tinta de esmalte. Tudo, gente. Tem Sim. sapato. Que quase deve ter lucrado. Não, já lucrou, né, gente? Já lucrou. Já. Porque Legal. só essa tsunami cor-de-rosa Não. nas nossas. Que foi muito além das nossas redes sociais. Você anda pela cidade, você tá vendo assim, tipo, a Burger King tem uma loja que foi pintada toda com a tinta cor-de-rosa pra ficar igual ao filme da Barbie. O vagão do metrô. Vagão do metrô. Pois é, Não, assim. gente, Ana Maria Braga Roupa. tava de Barbie hoje, assim, umas coisas muito icônicas, assim, do nada, todo mundo Que a Barbie, gente grava Barbie, na Barbie. sexta-feira, vai ao ar sábado, mas assim, tipo, tá. Não, eu não muita aguento mais gente. Barbie, gente, pelo amor de Deus! Eu vim de É. preto, porque eu usei a semana inteira rosa. Eu falei, não dá Ela mais! tá falando que não aguenta mais Barbie. Eu confesso que eu tava com uma mega implicância, tá? Olhando as minhas redes sociais, eu fiquei assim, ai, gente, que preguiça. Mas quando me trouxeram, não só um resumo, mas me trouxeram uma análise bem forte, bem crítica, sobre o que é o filme, eu tô louca pra ver. Não, eu quero assistir também, mas eu consigo diferenciar que existe Diga-me, Tati, o diga-me, filme Tati. e existe a hype. E aí, a Aline já sabe, já tá ligada. Eu sou uma pessoa que não tem o ídolo, que não consigo ir aos extremos e ficar lá. Eu Sim. tô sempre ali, mas é isso, é aquilo e tudo mais. Então a hype não me pega, não me pegou hype de Wandinha, não me pegou hype de super-herói. Mas e tudo mais. eu vou concordar com você. Eu não sou, nem eu, nem o Nasser, nós não somos o tipo de pessoas assim, quando começa muito hype, a gente Foge. fofa. A gente pega ranço, sabe? Todo mundo assistindo aquela série. Eu já não quero assistir aquela série, sabe? É meio do contra. E eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Ou não, nesse sentido da Barbie. Sim, com O certeza. hype era uma coisa que, tipo, não... Ó, eu entrei na onda também, a gente fez alguns rios, tal, a gente tentou até fazer algo diferente do que a galera tava fazendo. Até porque a entrega de conteúdo também nas redes sociais foi muito... Foi só isso, o algoritmo, né? assim, entregou Foi maravilhoso. intensamente, E nós massivamente. que trabalhamos com a influência... Cara, é legal você entrar na vibe. Eu não entro em tudo, eu não sou do tipo de influenciadora que vai lá e Sim, faz... mas é uma trend que, Super, de fato, super legal, rolou. enfim, até fiz um rios com o Nasser, foi super legal. A gente fez muito na brincadeira, enfim, porque a gente gosta de dublar, mas beleza. Mas não entrei muito no hype de, vou fazer maquiagem rosa. Não. Quando eu assisti o filme, gente... Então, eu tô muito Emocionada, curiosa para assistir. muito bom. Porque eu acredito que o filme pode, inclusive, me trazer a hype. Eu acho eu que gostaria sim. muito de entrar numa hype, porque eu não sou essa pessoa. Então, parte de mim ficou se esforçando durante essa Pra semana gostar. pra, cara, vou vestir um rosa? Mas aí eu ia lá e falava, não. Mas ela foi discreta. Tá com o batom, colocou uma às vezes camisa verde pra isso. dar um... Às vezes esse é meu jeito de estar na hype. Porque o filme, todo mundo que assistiu tá elogiando muito, Muito. muito, muito. Eu vi uma crítica só, mas muito direcionada para feminismo no extremo também e tudo mais. Mas, por exemplo, tem cenas icônicas que os meninos comentaram aqui, tem questões de insegurança masculina que estão Total, sendo do abordadas. Ken, Falou que o Gente. Ken é a personificação da insegurança masculina. Muito. Eu acho que o patriarcado todo é a insegurança masculina. Faz um resuminho pra gente. Cara, Pra quem não assistiu ainda. o filme é muito incrível. Assim, assistam, real. Principalmente vocês que lutam por causas e vocês querem espaço nesse mundo. E assim, levem os boys pra assistir também. O Nasser saiu de lá falando dessa. Todos os homens tinham que assistir isso. Tinham que ter um pouquinho da dimensão do que é uma mulher. Porque, na verdade, o que o filme aborda? São várias camadas da sociedade, como críticas em relação ao machismo, ao patriarcado, traz também toda uma desmistificação do estereótipo da Barbie. Então, mostra todas as fragilidades, porque a Barbie ela vem pro mundo real, né?
Então, quando ela chega aqui, ela acha que a vida era a Barbieland, né? Então, ela chegava, nossa, mas nós mulheres, que vida perfeita. E quando ela chega simplesmente para uma menina e ela começa, eu sou a Barbie, a menina já olha para a cara dela e fala assim, sou fascista. Sabe? Então, todo mundo ri, porque você fala, caraca, e dá aquele choque na Barbie. Agora, eu, por exemplo, pensei, aí vamos lá, vamos trazer aqui pra parte da questão de cor mesmo, a questão preta. A Barbie é a personificação do que eram as paquitas pra minha geração, que ela foi criada inclusive na década de 50, naquele modelo way of life norte-americano, das donas de casa brancas, loiras, perfeitas, que eram padrão de beleza na época, que foi ditado e que aí, assim, as negras não se viam representadas. Eu falei assim, nossa, e esse filme como é que vai vir? E aí, quando vem o filme, a presidente da Barbieland é uma mulher preta. É uma mulher preta, tem muita representatividade dentro do filme, tem todas as Barbies, tem Barbie deficiente, tem... Ai, gente. Barbie grávida. Tem Barbie grávida. Não, mas eles até tiram sarro. Zoam ela, porque eu falei assim, caraca, a Barbie grávida, ela era muito esquisita e já foi tirada de série. Porque, na verdade, eram Barbies que não vendiam. Não vendiam. E, assim, eu tinha uma Barbie as protagonistas, né, que são da vida real, que interagem com a Barbie, elas não são brancas. Sabe? Então, isso é muito legal, porque mostra também... essa conexão de todas as meninas, independente da sua raça, da sua cor, do seu credo, com tudo que a Barbie representava, sabe? Então, eles mostram, por exemplo, a Barbie presidente. Ela no alto poder, ela coordenando as meninas. O que acontece, gente? Não sei se eu vou dar muito spoiler aqui. O Ken quer tomar conta depois que ele descobre o que é a Barbieland, que ele é um... Quando ele vem junto com a Barbie para o mundo real, ele entende que o mundo real é dominado pelo patriarcado. Quando ele volta para Barbieland, o que ele quer fazer? O patriarcado reinar. Quer convencer os outros Kens, né? Exato. Então, assim, quem ajuda muito a Barbie, não diretamente, mas quem ajuda a montar todo um congresso ali para mudar as leis que o Ken queria impor ali, é a Barbie presidente. Entendi. Olha, e os pontos altos, inclusive, que o pessoal da Moody aqui, a produção da Moody foi assistir, eles trouxeram, foi o carisma do elenco, o tom divertido da história, com diversas críticas, um roteiro forte, um hype super justificado que supera as expectativas e fala muito disso, do Ken ser a materialização da insegurança masculina. Muito, porque quem era o Ken sem a Barbie? Quem é o Ken sem a Barbie? Então, sabe? Eu acho que essa brincadeira foi feita dentro dessa inversão, né? Em que o poder está todo comigo. Eu só não sabia que está comigo e agora eu quero transformar. Tem 3 pontos que eu acho muito legais também, de toda a discussão que eu tô vendo, porque aí ontem eu fiz um Reels lá, falando que, meu Deus, eu não aguento mais tanto rosa. Você fez? Entrar no não acredito, e viralizou Tati. Já. Jura? Viralizou, não, tem muita gente cara, tem que assistir. Então, isso, mas muitos dos comentários foram uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que foi exatamente a mesma coisa que eu falei. Eu falei, eu quero ver o filme, eu tô com meu ingresso comprado, só que eu não consigo entrar nesse hype de eu vou vestir rosa pra ir no cinema, cara, porque pra mim tem um... Aí muita gente justificou com nostalgia. Eu acho que nem é questão só de nostalgia. Até mesmo quem não era fã da Barbie, quem não tinha Barbie. Eu mesma não tive tantas Barbies, não era tão presente na minha infância. Mas quando você vê a questão toda da história, que é realmente desconstruir essa imagem de uma Barbie perfeita e trazer ela para o mundo real, onde tem todas as inseguranças, tanto porque... O que acontece? Ela tem uma conexão com alguém que já teve ela. E ela começa a ter, do nada, naquele mundo perfeito, ela começa a ter ideias de morte, a celulite começa a aparecer e ela começa a ficar apavorada. Mas é a conexão de uma adulta que teve ela. Que era a desenhista da Mattel. Não, não, ela não é desenhista da Mattel. Eu tô olhando porque eu acho que ela não era desenhista, não. Ela trabalhava na Mattel. Mas ela não é desenhista da Mattel. Mas o que eu achei muito interessante que trouxeram foi o que chama de função metalinguística, a metalinguagem. Isso. Que é o filme trazendo uma crítica à própria Mattel. Total. Que é um universo dominado por homens. Por homens. Que é a maioria do universo corporativo. Gente, tem uma cena que é muito... Acho que todas as mulheres conseguem se identificar nessa cena. O dono da Mattel, quando ele descobre que a Barbie... saiu da Barbieland e ela veio para o mundo real, a primeira coisa que ele fala, nós temos que pegar essa mulher e colocar lá na caixa de novo.
Barbie na caixa. Simbólico demais. Então, Muito simbólico. a mulher na caixa. A mulher saindo da caixinha e Então, assim, pensando olha, gente, e me arrepia, olha, agindo. juro pra você, me Que arrepia. perigo a Não, mulher é um perigo. que pensa E, assim, age. e toda a cúpula da Mattel é formada por homens. Mas eu acho que além da crítica à Mattel em si, também tem a crítica em cima do personagem Barbie, de tudo que ela simboliza, porque nos últimos Muito anos a gente sexualizada, colocou ela tudo. enquanto, tipo, todo aquele padrão de beleza estabelecido que a gente não deve seguir e que é inatingível, inatingível. É inatingível, tanto Porque que ela mesma fala, eu sou perfeita, minha vida é perfeita. Olha. Sabe? Então, quando ela vem pra cá, ela começa a chorar, ela sente... Então, eles abordam temas como a depressão, a insegurança de uma mulher, a insegurança dela em relação ao Ken. E, assim, você nunca vê o Ken falando... Ele fica triste porque ela não interage com ele, mas não vê ele questionando a beleza física. Apesar será que eu estou de bonita? ser coadjuvante, ele ainda tem uma Exato. autoestima exacerbada, Que tipo o mundo real? Será, amiga? Então, assim, eles abordam Que todos você esses vê temas. esse bando de homem barrigudo Tanto que pra caramba, que nem vê o pinto e ninguém reclama de nada. Não. E tem um momento, assim, muito legal que ela tá no chão, desolada, ela tá, assim, acabada, querendo se afundar numa depressão. E eles fazem uma sátira falando que vão vender a boneca Barbie com depressão. E se A Barbie você quiser, depressiva. A Barbie depressiva. Deveriam, porque é a e se quiser realidade comprar, também. você pode comprar a parte a ansiedade pra anexar nela Nossa, também. Então, entendi. tem Ó, várias coisas. Eu separei uma crítica muito bacana aqui, que a Amanda, que trabalha aqui na Moody, tinha colocado, que a Barbie exalta o universo feminino e nos convida a pensar por que menosprezamos o que é muito feminino e colocamos na caixinha do fútil, vazio do menor, e não fazemos o mesmo com as bobagens masculinas. Que é outro ponto Não, que a exatamente gente fala bastante nos últimos anos, que é a coisa de corra como uma menina, Super. trabalhe como uma menina, tipo, se imponha como uma menina. Uma menina. Porque sempre foi subjugado e menosprezado, porque, você está fazendo isso igual uma menina, está fazendo igual uma garota. Muito. E eu acho que esse é o segundo ponto que me interessou muito o filme, assim. Não, eles mostram a Barbie em todas as versões, assim, claro que eles mostram a questão de ser uma Barbie presidente, uma Barbie médica, em vários cargos altos, mas eles também colocam, você pode ser tudo isso sim, você pode ser quem você quiser, inclusive você pode ter todas as suas inseguranças e pode ter, não precisa ser perfeito o tempo inteiro, então eles quebram muito disso, sabe? Eles mostram da força da mulher no sentido dela poder chegar onde ela quiser chegar, sem depender do Ken, né? E, claro, não precisa ter uma luta interna, porque eles ficam lutando, quem vai ser o dono da Barbie Land, enfim. Tanto que, no final, a Ken é ótimo. A Barbie, ela chega no Ken e ele tá numa crise existencial também, tá super chateado, falando quem eu sou. Ela fala assim, cara, você pode ser você com a sua vida, eu posso ser eu com a minha vida, e a gente pode seguir em paz, assim, tá tudo certo. Tem representação, tem gay lá, tem Ken gay, porque tem muito essa coisa também do Ken gay. E aí, tem? Amiga, eu acho que tem um aliado ali que ficou meio que entre linhas. Não tem muito... Não tiraram do armário? Eu não sei dizer, amiga. Não tiraram da caixa. É uma coisa muito indefinida, mas eu digo, nós tivemos um assunto, uma conversa muito legal aqui antes do... perdão. Nós tivemos uma conversa muito legal antes de começar o podcast aqui com o pessoal da sua produção, e a gente está falando de um amigo da Barbie, gente. Como é o nome dele? Alan. Né? O Alan, ele é uma coisa muito indefinida, então você não sabe se ele é uma representação da galera LGBTQIA+, você não sabe se ele é uma pessoa realmente alinhada com a Barbie a ponto de não defender as ideias do patriarcado do Ken, sabe? Ele não foi com a maré. Ele tá ali do lado dela falando, não, você não precisa servir o homem, você pode seguir a sua vida. Porque quando quem volta do mundo real e volta para Barbie Land, ele quer fazer a Ken Land ali, né? Então, ele quer dominar tudo, os homens mandam, os homens comandam. Eu estava lá fora, eu vi, quem manda lá fora são os homens. E o Alan, ele fez o quê? Ele se apoiou na Barbie, ele queria fugir do país. Ele falou, não, eu não quero ficar aqui. Eu não quero me corromper a essa ideia, que é uma ideia totalmente machista. E ele se une a ela e faz todo o movimento junto. Agora, muito interessante também, Tati e Dessa, é que, por exemplo, no ano passado, a receita da Mattel tinha caído 56% em relação a 2021.
E por quê? Porque as crianças eles estão trocando muitos bonecos mesmo pelos jogos tecnologia. eletrônicos, por tecnologia. E aí, por conta desse movimento todo de Barbie, tem. Mas eu queria questionar uma coisa a vocês. A gente está vendo, passamos pelo filme, o documentário da Xuxa. Sim. Xuxa também, que é a representação brasileira de uma Barbie, também, né? Que vinha É o estereótipo, com né, as gente? paquitas, é o estereótipo do padrão de época. Só um adendo, vocês assistiram? O documentário, já assisti. Assistiu? Já assisti. Gostei muito do documentário, tá? A gente tá falando o quê? É um movimento de cura? É uma era de aquário? É um gente, movimento comercial? A gente deu a notícia. A notícia tá falando que eles vão já superaram 1 bilhão. E é tudo comercial. Não, eu concordo acho muito que com a da Tati. Xuxa também é a Não, mesma coisa. A muito gente comercial. tá... Inclusive, o hype que eu tava falando é isso. É uma movimentação que foi estratégia. Eles fizeram uma estratégia para chegar nesse lugar. Inclusive, outra coisa que eu fiquei pensando sobre o hype é a questão do pertencimento também. Eu acho que muito do que está acontecendo do hype é porque as pessoas se sentem pertencentes. Eu falei sobre a Muito. nostalgia, sobre a coisa de reviver, às vezes, uma infância. Mas tem essa coisa que veio do super-herói, em que os caras começaram a usar camiseta de super-herói, comprar action figure e tudo mais. Mas eu acho que as meninas estão passando por isso agora. Eu acho que é um pertencimento. Claro que eles não são bobos, né? Eles vão estudar todas as tendências. E eles, acho não, né? Ficaram atentos a esse movimento que as mulheres estão de ascensão, de não baixar mais a cabeça, de querer ter o espaço delas, o campo delas. E por que eles vão remar contra a maré? Vão perder dinheiro, Outra né, coisa, gente? não é só questão de perder dinheiro, não. Quando o capitalismo olha, o negócio movimenta. Movimenta. Então, eu gosto. Não, eu gosto. Não, eu fico feliz. É igual você falou, a representatividade é uma coisa absurda, porque a gente... Por que é legal? Por que eu cheguei aqui falando, assista? Porque eu, como mulher, eu fiquei muito feliz de ver esse passo, de tocarem no assunto que eu sei que está sendo criticado até por muitos conservadores, né? Gente, do que eu vi de post hoje, de gente falando, conservadoristas, assim, falando, não assistam esse filme. Já tá uma onda conservatorista, assim. Vai contra as ideologias da religião, da igreja, e enfim. Que loucura. Me dá até um negócio quando eu vejo. Enfim. A galera indo por quê? Porque vai contra o patriarcado. Vai colocando. Não Porque coloca a mulher num papel de submissão. Tira a e é isso que a Barbie, gente luta tanto, tira a Barbie sabe? daquele papel que foi há alguns anos colocada como a Barbie bela, recatada e do lar. E do lar, desse local de submissão. A Barbie sai da caixa. Então, assim, Muito. não assistam. Você que é de Deus, não assista, porque a Barbie agora está tomando o lugar de protagonismo da tua própria vida. É isso. Exato. É a representatividade, assim, ela saiu da caixinha. Sabe? Ela saiu da caixinha total. Então, quem olha aquilo e acha que a caixinha é o lugar onde você deve estar para sempre, não assistam, gente. Não perde seu tempo indo no cinema, entendeu? E um terceiro ponto que eu estou muito curiosa para assistir o filme, que me deu a impressão, escutando todo mundo que assistiu falar, é que parece que eles colocam o Ken também num lugar em que demonstra que os homens também podem ser manipulados. Muito. Porque elas manipulam os homens para eles não dominarem. Muito cheio de percepções, né? Pelo tem que vocês têm muitas me dito, camadas, assim. gente. Assim, se você assistir com muita cautela o vídeo e assim com os olhos bem atentos para observar essas camadas, quando a gente saiu, o Nasser foi comigo. Quando a gente saiu, a primeira coisa que eu olhei pro Nasser, eu falei, e aí? Ele falou, caraca, eles tocam em diversos assuntos ao mesmo tempo. E o Nasser, sendo homem, gostou? Muito. Ele falou, eu falei, e aí? A primeira coisa que... E aí? O que você achou? Ele falou, cara, fantástico. Não é um filme só pra criança cinéfilo, também, não, né? Acho que nem é direcionado para criança. Eu não não é que eu não indicaria, né? Eu acho que é legal você levar a criança quando ela tem um certo entendimento para ela entender esse poder feminino. Para ela entender que o mundo não é dominado por homens, que a gente tem um espaço, que todo mundo tem que ter espaço, enfim, que tá tudo bem ter as suas inseguranças, os seus defeitos e não precisa olhar para a vida, para o lado feminino com esse perfeccionismo. Isso é legal. Porém, não acho que é um filme para crianças. Ele foi feito para adultos. Para adultos. Ele é para atingir uma camada... Comercialmente é ainda mais inteligente, porque a quantidade de pessoas da nossa geração que não conseguiu ter uma Barbie porque não tinha condição para comprar uma Barbie, agora vai ter. Agora quer ter. Então, pronto. Agora, vamos lá, também a gente não pode deixar de falar que no mesmo dia que foi lançado o filme da Barbie, o que aconteceu? Foi lançada também a Copa Feminina de Futebol. Você sabia?
Não, ninguém sabia. Inclusive, eu só fiquei sabendo na hora que chegou a pauta, que eu falei, sério? Avançamos, mas não avançamos tanto. Muito. Mas ao mesmo tempo, o Casimiro está transmitindo essa Copa como fez com a Copa masculina. Porém, teve que desativar os comentários, porque era comentário machista um atrás do outro. Eu não sabia, sério? Nossa. Sério, mas vamos dar notícia aqui, ó. O Globo Economia, mais uma vez, falou que os bancos terão horário de atendimento alterado nos Jogos do Brasil durante a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Ou seja, acontece a mesma coisa que acontece quando tem a Copa masculina. Mas quando tem a Copa fecha mais cedo. Mas quando tem, perdão até de cortar, desculpa mesmo, mas quando tem a Copa masculina, por exemplo, é feriado no Brasil. Será feriado, Tati Ferreira? Não sei, acho que não. E, inclusive, outro ponto que eu fiquei pensando foi que Triste, a gente deu uma notícia na semana passada sobre a igualdade de salários dentro dos mesmos cargos e mesmas funções. E a primeira coisa que a gente pensa é no futebol. A Marta jamais vai receber o que recebe o Neymar. por exemplo. Mesmo sendo a deusa, a rainha e não do... só as meninas que estão jogando, né? Eu vi uma reportagem falando sobre a forma como é descartado. As meninas das antigas que abriram espaço para que elas pudessem jogar hoje. Eu vi uma que agora, motorista de ônibus. Olha aí. Sabe? Não tem um apoio financeiro, não tem um apoio para poder estudar, para poder se tornar alguém, para poder crescer dentro do campo do futebol. Então, acho que todo o apoio que é dado para essas atletas, aliás, o não apoio, né? E aí você pode pensar, a gente está falando de atleta feminina de futebol, mas aí a gente pode abranger para todos os outros Todos os tipos de campos. atletismo que não está relacionado a futebol, basicamente. O apoio Handball, outros de equipe, por exemplo. E também os individuais. Ginástica olímpica, artística, a gente tem muitos problemas para conseguir fazer com que a Daiane seja uma grande vencedora de medalha, por exemplo. Passou por vários perrengues para conseguir chegar naquele lugar. E aí a gente volta para a questão da coisa da meritocracia, da onde está partindo aquilo ali. Será que se a gente tivesse ambientes e incentivos em todos os esportes para que fosse impulsionado de uma maneira mais rápida, a gente não teria outros grandes nomes além do futebol, ou além dessas pessoas que conseguem furar barreiras? Com certeza. Porque futebol, campinho de futebol de vários times, tem em muitas cidades, que já vai fazendo a seleção e treinando os meninos. Não Mas necessariamente isso é uma falta de acreditar na potência das mulheres no esporte? Ou isso é o patriarcado que tem a ver com a Barbie, que a gente estava falando agora há pouco? Tem. Na questão assim são só homens que podem crescer dentro de um esporte. Sim, eu acho que tem muito, muito a ver, porque é um território que foi sempre muito masculinizado. A Olimpíada sempre foi, meninas, a Copa sempre foi. Essa reportagem que eu assisti, desde os uniformes, de técnico falar que o cabelo curto, comprido, Não, enfim. e até pouquíssimo tempo o uniforme tinha que ser a calcinha enfiada na toba, né? Na toba no vôlei, né? no Especialmente furico no vôlei mesmo, de sabe? Muito. É. E do futebol, elas estavam falando nessa entrevista que tinham proposto pro uniforme ser mais curto. Elas falavam, cara, a gente dá carrinho, não tem como. Não tem como. Inclusive, me perdoem, gente, eu não sei o nome da jogadora. Uma das jogadoras, ela raspou o cabelo durante muito tempo como forma de protesto. Porque o técnico, na época, falava para ela que quem tinha cabelo... jogadora feminina não podia ter cabelo curto. O que ela fazia? Raspava. Como forma de protesto. Né? E eu achei ela, assim, de uma coragem. Mas, assim, corajosas são todas essas mulheres que ainda continuam lá, sabe? Suando, dando sangue, em prol da camisa, lutando e tentando. Agora, quando Tati levanta essa questão também, será que falta incentivo porque as pessoas não estão querendo consumir, não estão querendo assistir? E aí eu penso, quando a mídia consegue colocar a Barbie, que já estava uma boneca flopada, já estava, sabe, caindo pra caramba. Quando a mídia quer, a mídia faz. É falta de apoio da mídia. É falta de apoio. É falta de apoio aqui, midiático. Ótimo vocês terem trazido isso, porque, por exemplo, a seleção francesa, eu vi um comercial que eles fizeram, eu até deveria ter enviado para colocar na edição, que é perfeito. Eles pegaram cenas de dribles e jogadas sensacionais que as mulheres da seleção fizeram, só que eles colocaram homem fazendo e pulverizaram isso como se não houvesse amanhã. Calma, gente, respira, vai dar tudo certo. Depois eles vieram com outro vídeo mostrando a realidade, falando, você ficou tão empolgado quando você ficou antes?
Então, tem uma coisa que é De da trazer as pessoas demanda para a realidade também, né? e tem uma coisa que é comercial. Por exemplo, entrando no comercial, o FIFA lançou há pouco tempo atrás uma atualização do jogo. E aí agora, aparentemente, você pode colocar jogadoras mulheres em times masculinos. Olha. Eu não consegui corroborar essa informação, mas existem jogadoras mulheres dentro do FIFA agora, se você quiser jogar. Não sei se dá para fazer misto. Gente, foi um chorume. Nossa. Mas um chorume gigantesco, no nível das pessoas falarem assim, dos caras falarem o básico, que é não vou comprar, não jogo mais e tudo mais, mas também falarem o seguinte: e aí se o meu adversário escolhe a Marta para jogar, eu vou lá dar um carrinho nela, quer dizer que eles vão me mandar para a delegacia porque eu tô não acredito. ferindo a lei Maria da Penha? Ai, gente, eu não acredito, cara. Eu não acredito. Eles vão o tentar. Nerdola me mata. Eles vão usar tudo isso. Agora, tem uma coisa, quando você fala deles usarem a imagem, né, das mulheres fazendo, primeiro colocando os homens, como se os homens fizessem os dribles que foram, na verdade, feitos pelas mulheres. Tem mesmo, quando a gente passa a estudar questões raciais, tem uma coisa chamada viés inconsciente. Quando você cresce, você pode usar o viés inconsciente, por exemplo, pelo filme da Barbie, assim. Quando você cresce cuidando... né? Eu acho que até já falei sobre isso aqui. Quando você cresce cuidando apenas de uma boneca loira e você não cuida de uma boneca preta, o boneco é o primeiro avatar de um ser humano, então, assim, quando você não vai aprender também a cuidar do adulto preto e ver o adulto como um ser humano. E então a mesma coisa também quando a gente leva para o âmbito feminino, além da questão racial, para o âmbito feminino. Você não vê, não era usual até, não era frequente, não era normal nós vermos as mulheres além nesse do ambiente espaço da cozinha. Então a gente colocava era isso, que era o que era imposto, assim, durante séculos isso foi imposto. Agora a gente está quebrando um padrão. Não, a gente está no início da quebra do padrão ainda, né? Tem muito caminho. E nesse início de quebra do padrão, a gente vai trazer aqui ainda, a gente vai daqui a pouco mudar de assunto para falar de um casamento meio polêmico, mas a gente vai trazer ao longo você tem que ficar ligado aqui até o final do nosso podcast, porque a gente vai trazer o impacto disso na violência. E digo mais, numa próxima temporada vocês tinham que trazer aqui uma dessas jogadoras. Sim, super vamos trazer. Excelente. Nossa, ia ser incrível. Super vamos Imagina trazer. elas virem aqui, uma delas virem aqui pra falar, pra ter esse espaço, pra falar. Olha, eu jogando o desafio aqui. Já tá anotado. Não, Já agarramos essa bola, já agarramos esse gol e a gente vai fazer. Acho incrível. Acho que é um baita de um espaço, assim. Aceitamos esse passe, a gente vai fazer. E eu vou ser uma telespectadora que vai divulgar, que vai ver tudo. Ai, gente. Muito bom, excelente. Eu acho que a gente pode ir para a próxima notícia, então, que quebra um outro tabu, né? Quero saber qual motivo faria com que vocês não convidassem os seus pais e seus sogros para o seu casamento, porque é exatamente isso que aconteceu aqui. Exato, o casal não convida os pais para o casamento, pede pix porque eles falaram que isso mesmo, não convidamos nossos pais para o casamento, e se você, por favor, não vamos tocar nesse assunto, e qualquer coisa faça um pix para pagarmos a terapia. Isso viralizou nas redes sociais e muita crítica contra o casal, falando que, poxa, depois que os pais morrerem, vocês vão se sentir mal, tal. Agora, muita gente a favor. E aí, vocês? Ai... E aí, qual é o motivo? Fala aí, Tati. Então, eu pagaria o Pix pra saber, não, brincadeira. Eu não vi o vídeo, eu não sei de fato a fundo como é a notícia, né? Não tem mais detalhes. Não tem detalhes, ponto, é só isso. apenas. O detalhe a mais que tem é que a menina apareceu no Twitter falando que o casamento era dela. É brasileiro. É brasileira. É brasileiro. Falando que o casamento era dela, que ela não esperava que fosse viralizar do jeito que viralizou, e falou: é muito engraçado ver vocês falando que eu preciso mesmo pagar a terapia, sendo que foi 13 Foi graças anos à de terapia que eu me não chamei fez chegar nesse lugar. Gente, eu bato palma. Eu bato palma, porque isso é muita terapia em dia, gente. Eu sei que, assim, posso ser criticada por isso, mas, assim, a gente não sabe o motivo. Acho que as pessoas romantizam demais algumas relações familiares, como pai e mãe. A gente não sabe o que se passa no contexto familiar dessas pessoas. E acho que vai muito do que... Até estava comentando com vocês antes da gente começar o podcast, sobre a relação de honra e de amor. Eu entendi também na terapia essa relação, e isso fez, assim, uma total diferença. Eu não tenho contato, por exemplo, com meu pai biológico, né? E por muitos anos em terapia eu fui entender qual era esse meu processo de
estar próximo, não estar, mas nunca tive na minha vida, o que eu vou fazer? E na terapia eu entendi exatamente sobre isso. Eu sempre fui muito atenta às questões religiosas e tudo mais. Cheguei para minha terapeuta e falei, tá, mas está na Bíblia, honrar pai e mãe. Eu vou para o inferno? Eu olhei, perguntei exatamente isso para minha terapeuta. Ela falou assim, cara, você disse tudo. O que você falou? Eu falei, honrar pai e mãe. Ela falou o quê? Honrar pai e mãe. Você tem que ser honrado. Deus não está mandando você amar, você conviver, você chamar para o teu casamento. Eu sei que tem gente que não vai acreditar nisso e que acha que vai achar que eu estou errada, mas para mim funcionou. Então, eu entender que eu sou honrada pela vida que os meus pais me deram, isso já faz eu tirar um peso muito grande de dentro de mim e não necessariamente eu precisar ter um contato, precisar estar chamando para alguns momentos da minha vida. Então, esse casal aqui, gente, eu acho certíssimo. Se não convence, aconteceu algo que não vale a pena estar no momento tão importante que é o casamento, é uma celebração, é um momento de amor. Você vai chamar alguém ali que talvez está te ferindo, que tem uma história com você mal resolvida para aquilo? Para quê? Pelos outros? Até porque a gente tem que perceber também que muitas vezes, e não dá para romantizar esse fato, que a família é um dos núcleos de maior violência. Tem famílias que violentam sexualmente, violentam verbalmente, psicologicamente, financeiramente, fazem dos filhos vítimas. A gente não tem que levar obrigatoriamente isso para o resto da vida. Leva para terapia. Honrar, você não precisa agredir, mas você também não precisa estar perto, Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Muita gente não sabe disso. Eu e o Nasser, a gente ia fazer um super casamento, então veio pandemia. A gente pagou esse casamento inteiro, a gente acabou adiando 3 vezes. E, assim, por todas as coisas que a gente acreditava, por todas as pautas que a gente levantava e defendia, não tinha como a gente fazer um casamento no meio da pandemia. O que a gente fez? Cancelamos o casamento. Já estava na finaleira, 2020, a avózinha do Nasser começou a ficar muito mal. Ela foi internada. Hoje em dia ela não está mais aqui. Mas foi aquele momento próximo do meu aniversário. Nossa família estava vindo para Jundiaí. E o Nasser falou, Dessa, vamos nos casar no civil. Ia vir os meus pais para cá, a mãe do Nasser ia vir para cá. E a gente resolveu casar no civil e a gente acabou organizando uma coisa numa fazenda, só com os nossos pais. Foi um casamento para 6 pessoas. Foi muito lindo, foi muito gostoso. O pai do Nasser não pôde estar presente e o meu pai biológico, na terapia, minha terapeuta falou, olha, o meu pai de criação estava, mas ela falou, olha, você quer representar a energia e honrar tudo isso? Para mim serviu. Para muita gente isso não vai servir, mas para a gente serviu. Como o pai do Nasser não pôde estar aqui, o meu pai biológico, eu não tive contato, o Nasser falou, Dessa, traz a presença dele aqui, nós colocamos 2 pedrinhas no altar. Cada pedrinha era simbologia da energia paterna ali, de acolhimento. Não eram as pessoas. Nós colocamos as pedrinhas como uma energia. Nossa. Então, a gente estava na presença deles naquele momento. Isso é uma coisa que a gente acredita. Mas tem a ver um pouco com constelação familiar. Muito, porque a minha terapeuta trabalha com constelação familiar, enfim. Tá. Então, a gente fez todo esse processo. Então, pra gente, aquilo ali coube, serviu. Mas para muita gente... Tá tudo bem, não precisa ter representatividade de nada. Acho que a gente tem uma liberdade. E não entrar nessa de, porque é pai e mãe tem que chamar. Eu não concordo muito. E além de ter essa coisa de terem muitas famílias que são tóxicas, as relações são complicadas e tudo mais, é exatamente dentro de relação familiar que a gente tem a maior dificuldade de estabelecer limites. Então, eu enxergo essa notícia como tipo, nossa, vocês chegaram lá, hein? Porque, assim, eu não sei que tipo de motivo faria com que eu não convidasse minha mãe, meu pai e meus sogros. Quer dizer, minha sogra, porque o meu sogro também foi comprar um cigarro aí e até hoje não apareceu, entendeu? Mais, não acredito. Tá, eu não sei se o Áureo gostaria dele num casamento, por exemplo. Imagina, se soubesse onde estava o paradeiro, ele ia chamar por obrigação? Não sei. Mas é bem curado para ele, aparentemente. Mas vamos descobrir, quem sabe, um dia, não é mesmo? Enfim. Mas... E em relação à fanfic, hein? O que vocês ficam pensando aí que impediu essas pessoas de serem convidadas? Gente, será que é uma coisa meio Romeu e Julieta? As famílias não se amavam, as famílias não gostavam uma da outra. Eu acho que isso pode ser, cara. Pode ser, família contra o relacionamento. Meio Romeu e Julieta. Ai, que coisa, que curiosidade. Eu vou mais longe também, de tipo, o pai de um tava pegando a mãe da outra também. Sei Nossa, tipo, pegou uma traição. Cara, assim, meio... uma coisa bem Nelson Rodrigues agora. Nossa, gente, assim, não dá asa imaginação, não, que eu vou mais baixo ainda, não.
vamos separar aqui. Mas pode ser umas coisas Agora, mais simples também. falando em baixaria, gente, tá rolando uma bagaceira lá de Paola. E eu acho a Paola tão chique, Paola gente, Carosella, Paola, gente, então. com Virgínia. Teve uma polêmica, o babado forte, meu amor, babado, gritaria, confusão na internet. Foto de bunda e pedidos de rap. Rap nesse caso. Rap. Que Rap do marido dela, né, pedido amiga? de rap. Exato. Você não lembra do rap do Sim, Felipe? Não sei o que lá, respeita minhas Maria, não sei o que lá, não sei o que lá, Virgínia. papapá. Agora tinha Sim. que ter um rap pra Paola, gente, por favor. Gente, entenda a treta de Paola Carosella e Virgínia. Explica aí, quem sabe. Paola foi no Podpah. E Paola é sempre muito maravilhosa e perfeita, né? Nunca errou. Elegante. Só que dessa vez alguma coisa deu em Paola, não sei o que aconteceu, que ela do nada Meu resolveu. Paola. Resolveu dar um sei lá, velho, um tapa na cara da Virgínia aleatoriamente. Ela contando que a filha dela tinha mostrado para ela uma influenciadora, ela não citou nomes, obviamente, que tinha completado 40 milhões de seguidores outro dia, que ela não fazia nem ideia de quem era. Parece que era uma menina aí que lançou uma base que desmancha. Ela fala bem assim, bem por cima. Mas ela acha um absurdo essas pessoas que ficam famosas só mostrando a bunda. E aí a carapuça, né, pra todo mundo se viu na Virgínia. Óbvio, Não, né? e tem um adendo. Não, falou da base. Que já Foi uma a base super polêmica. Já foi a polêmica Mas grande. pra mim, a Paola ainda é... Gente, eu amo a Paola. Eu sou apaixonada pela Paola. Acho ela incrível. Mas o fato de amar também não significa que a gente ela não pessoa erra. tenha erro. Que a né? pessoa não Exato. erra. Enfim, né? Mas não vou passar esse pano pra ela. Porque, assim, ela veio falar que foi tirado do contexto. Não na foi, do moral, rolê. Na moral. Não foi. Paola. Não Sinto foi, muito, gente. Paola. Não foi. Chega aí, Dessa vez, Paola. não. Chega aí, Paola. Senta aqui, senta E aqui. assim, Dessa vez não gente, dá. em pleno 2023, a gente comentar sobre o que o outro posta ou deixa de postar, quer postar de biquíni, sei lá, na minha opinião, eu acho tão, sabe, tão pequeno se isso. existe demanda, existe mas alguém vamos lá, fazendo. vamos lá. pronto. É uma crítica que a gente faz na cozinha da nossa casa. É uma Exato. crítica que a gente faz numa roda aqui de amigos. Agora, quando você vai, você sendo uma pessoa pública, e aí vamos lá, vamos Não, lá. do beleza. tamanho que a Paola é, né, Beleza, gente? posso chegar ali na minha casa ali e falar assim, na moral, acho Não curto. saco, não curto, tal. Comentei aqui na rodinha, aqui entre amigos, não vai adiante. Agora, quando eu sou uma pessoa pública e posto na minha rede social com milhões de seguidores que também é pública, aí você tá fazendo, é uma propaganda, mexendo é em um vespeiro holofote, você também, tá né? mexendo no vespeiro. E aí, Não. Tá, mas é muito positivo para Virgínia também. Obviamente que de sanidade mental deve ser um grande problema, mas enquanto negócio É um maravilhoso. ótimo negócio. É um Colocou holofote. ela em evidência de Treta. novo. Não, ela Treta- tá sempre holofote. Por Treta conta Trends virou um holofote pra geral, né? Total. Tem gente que só vive de treta. Amiga, tem gente que paga Ah, pra é. aparecer em treta. Tem gente que paga pra estar em fofoca. O Léo Dias já cansou de falar que tem uma galera que Muito. paga pra ele pra Mas, ficar assim, lá polemizando. Não vamos nem tão em Léo Dias, vamos nos Instagrams de fofoca que a gente acompanha, menores. E, inclusive, Que o ganha- próprio Léo já fez um caso lá, assim, que mostrou vários Instagrams de fofoca que eram pagos pra polemizar. Agência, as Gente. agências pra polemizar. Os influenciadores pagavam pra criar Total. polêmica. Daí no off, eu tenho alguns amigos que, às vezes, você vê, eu fico mandando para os amigos, você viu? Pagou pra estar ali. Falei, gente, que baixaria. Não, e eles usam da polêmica. Muita gente cresce. Outra notícia que eu vi também. Nós, como seres humanos, a gente tende a se atentar mais, 70% mais, para as notícias mais polêmicas, Nocivas, né? nocivas do que as notícias do bem. Então, isso gera muito burburinho. Para ela é excelente, gente. É. Tenho certeza que ela deve triplicar as vendas dela quando sai um tipo de notícia dessa. Não, e a própria Paola também é muito mais falada do que cozinhando. Isso. Do que criticando cozinha, por exemplo. Alguém falou, que prato maravilhoso que ela fez? Não, Ninguém vai fala falar tanto da- dela da criticando polêmica. tanto a cozinha lá, quando criticava no Masterchef, quanto agora essa crítica que ela fez à base e a bunda da Virgínia. Mas o que Às vezes vocês foi acham até em relação a pensado, isso? né? Porque ela estava num programa de entrevista, agora ela está apresentando um programa de entrevista que Você mistura. Eu Nada não por duvido acaso. de nada. Assim, eu acho, sei lá. Eu acho que pelo tamanho do chorume, da enxurrada de merda que ela deve ter tido que enfrentar, porque ela sempre acertou.
nos comentários dela. E esse foi um grande erro. Ela se então, pronunciou talvez não depois? seja. Não. Pronunciou só Pronunciou falando sobre isso, falando que tiraram de contexto. Eu achei que era outra pessoa que Não, tinha falado foi até assessor do podcast. não foi assessor não, foi ela mesmo. mesma falando que não tinha sido contra a Virgínia, que na verdade ela até gostava da Virgínia e que tinha sido tirado de contexto. Gente, mas assim, ela tem quantos milhões a Virgínia tem? Ela Virgínia tava com 40. 41 nesse Agora dia. você imagina, ela também mexeu com a fúria de milhões e milhões de porque seguidores tem muita fiéis gente. à Virgínia, porque ela tem muita gente que, assim, é muito fiel a ela. Cara. Mas aí essa galera também que é furiosa também acaba incentivando os algoritmos para aumentar, potencializar também. certeza. É meio doido. Eu não gosto de trabalhar com ódio e com energia ruim para mim, não. Eu sou o tipo de pessoa que, eu pago na real para não entrar numa confusão. Não, na boa, eu fico assim, ai, que preguiça. Nossa, hoje não, tem que fazer a unha, não dá tempo de entrar em confusão, não. Tem que lavar louça, tem que cuidar de filho, tem que cozinhar. Sem tempo, irmão, né? E aí inclusive falando de algoritmo, falando de treta, falando de questões de influenciadores digitais, você, senhora, você que está assistindo a gente, você acha que tem que ter uma regulamentação ali, uma legislação específica para influenciadores? Você acha, Tati? Eu acho que seria bom, porque aí eu saberia quanto cobrar, porque é muito difícil. Tem gente que cobra R$2, tem gente que cobra 72 mil, e aí tá baseado em quê? Não sei. Mas não é sobre esse tipo de regulamentação que a notícia está falando, infelizmente. A notícia Mas seria excelente. Seria Você excelente. também ia gostar? Não, muito, muito. Ter um piso. Um piso salarial. E seria Piso salarial. Não, muito, profissão mas de, pelo menos assim, profissão de influenciador. Mas assim, eu acho também, aí entrando mesmo na notícia, eu acho que seria importante, por exemplo, a gente distinguir por quê. Aí, vamos lá, eu sigo a Andressa Ganassim porque ela é a Andressa Ganassim. E aí eu sigo Tati Ferreira porque é a Tati Ferreira. São pessoas que eu vejo como amigas virtuais. Tirando aqui, amigas reais. Vamos lá, amigas reais também, mas amigas virtuais. E aí vocês vão lá e vão aconselhar um livro. Pô, eu vou querer ler o livro porque eu já acompanho, já entendo a visão de vocês. Vocês vão indicar um livro? Aí eu fico sabendo depois que, na verdade, foi uma publi que vocês fizeram e vocês me falaram que era publi. Pô, me sinto enganada. Você se Concordo. sente? Me sinto, na moral. Porque assim, me sinto. eu me sinto de algumas pessoas... Não, no geral, as pessoas que eu sigo, eu não me sentiria enganada, porque eu acredito na credibilidade daquela pessoa. Mas isso não significa que tem gente que faz publi de qualquer coisa. Sim. As pessoas que geralmente eu pego indicação, e aí é dentro da internet ou é no dia a dia, são pessoas que eu falo, cara, essa pessoa não, eu acredito, assim. Ela não faria algo que vai contra o que ela acredita. Mas aí o dinheiro corrompe, minha amiga. Tem gente, que é mega militante preto e que faz post para supermercado que matou gente preta. Mas eu acho que não dá para abranger todo mundo isso. Eu concordo que tem pessoas que se corrompem, sim. Esse assunto, ele estava muito em pauta no Twitter, e essa semana, até numa caixinha de perguntas minhas, perguntaram sobre, né, o que você acha da regulamentação, sobre falar que é publi ou não. Eu coloco em todas as minhas publicidades a hashtag publi da Dedessa. Eu não coloco publicidade. Porque o que acontece também? Tem os dois lados. Acho que é legal de falar isso também. Tem a questão de quem está assistindo e tem a gente do lado de cá, né? Uma empresa chegou até nós, uma empresa que a gente conhece, enfim, que a gente tem uma conexão. Fizemos a publi. Se a gente coloca a hashtag publicidade, a própria rede social, ela gonga o teu... Isso não é confirmado pelo Instagram, mas a lenda reza a lenda. Eles vão negar, eles vão falar que Até porque quando você paga também para poder impulsionar, eles querem que você pague para impulsionar. E a gente está trazendo essa notícia toda, deixa eu também só explicar para vocês que a gente trouxe essa bomba toda e não falou, né? O Estadão, eles trouxeram aqui uma notícia essa semana falando que influenciador, profissão precisa de regulação. Ele estava trazendo esse questionamento falando que uma matriz legislativa específica regulando de forma geral a profissão que envolve diversos nichos e atividades é hoje necessária. Pelo que eu entendi, o Paulo Duarte, que foi quem fez a coluna, ele é um advogado, então ele traz alguns cases de outros países que já trabalharam essa questão, como a Alemanha, a França e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o lugar que a gente tem um maior número de influenciadores, pessoas que se autodenominam, né? Porque sempre que a gente escuta falar número de influenciadores em São Paulo, número de influenciadores no Brasil, são pessoas que se autodenominam. Sim.
Então, até nisso aí não tem uma regulamentação. Mas nos Estados Unidos, eles têm uma cartilha, por exemplo, que tem 101 ou 171, não vou me lembrar, mas passos para você seguir para estar de acordo com o que um influenciador deveria fazer. Não é lei, não é norma. Não necessariamente precisa ser seguido ou alguém pode ir lá reclamar. É um código de ética, como assim? Mas eu acho que seria interessante fazer um código de ética, amiga. Eu acho que, assim, que nem, por exemplo, isso que a gente está falando, de você sinalizar uma publi sua como hashtag publicidade, ou colocar lá em cima, né, como algumas redes sociais oferecem para você colocar lá publicidade paga, né? Ou você ter a liberdade de colocar a sua própria, que nem no meu caso, que é o que eu faço, a sua própria hashtag para sinalizar de alguma forma. Eu acho que tem que ser sinalizado. Eu coloco todas. Eu sou muito fiel com as minhas meninas, eu falo, né, as minhas amigas. Eu não essa coisa, minha seguidora, não gosto de falar assim, porque realmente eu tenho um cuidado com o que eu falo para elas e a forma como elas absorvem todas as coisas que eu falo, mas, como você disse, nem todo mundo é assim. E tem muitas diretrizes que já são regulamentadas nesse caso, de influenciadores que são responsabilizados quando fazem alguma publi e que acontece algum... Não é nem que não sinalizam também. Isso aí tem também a CONAR, já vai em cima, que é o Conselho Nacional da Agência Regulamentadora de Publicidade. Mas também já tem muita legislação, por exemplo, você anunciou uma marca e a marca não fez a entrega. O influenciador, responsável? Ele também é responsabilizado. É responsável por já isso. Aconteceu. Por isso. Ele na verdade, você pode entrar na justiça contra ele. Eu não sei o que vai dar, porque o caso mais recente que a gente teve foi o do Nego Di, que ainda está em trâmite. Ele anunciou uma loja de eletrônicos. Essa loja não entregou nada para ninguém. Foi uma galera que perdeu grana. E, assim, bem naquela história de que o santo... A esmola é pouca, o santo desconfia, não lembro mais como que é o ditado, mas vocês entenderam. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Isso mesmo, eu estou com farinha pouca na cabeça e aí misturei tudo aqui. Mas ele fez uma publicidade dessas, tipo uma TV por R$200. Aí a galera comprou. E recebeu. Tem várias pessoas entraram contra ele na justiça, inclusive o último que eu estava pesquisando, tive informação, é de Salvador. E ele vai ter que responder. Só que o que acontece? Um bom influenciador que faz o seu trampo administrativo e jurídico bonitinho, tem um contrato com a empresa. Sim. E esse contrato geralmente diz... Te livra. Eu não sou responsável pelas suas entregas. No caso, ele não tinha esse contrato, ele teve que fazer show, né? Eu lembro que ele fez até vários stand-ups para poder pagar. Ele falou que ia devolver do próprio bolso. Ele conseguiu um tempo devolver alguma coisa, eu sei que ele devolveu do próprio bolso ali, que ele ficou lutando para poder pagar. E eu acho que essa regulamentação da profissão vale até para os joguinhos, né? Para os joguinhos tinha que ter muito, cara, porque eu acho isso muito doido, a pessoa... Não. Amiga, joguinhos. Entra nesse aplicativo aqui para, se você clicar, não sei quantas vezes, curtir tantas fotos. A Shein está falindo. Eu amo esse. Gente, eu meti a boca no trombone esses dias, porque viralizou um acoplado de vídeos. Eu, Nasser, assim, uma das bases do nosso relacionamento é a fofoca. Não sei como é que mas todo relacionamento tem que ter como base fofoca. Assim, e assim, o meu WhatsApp com o Nasser, se alguém pega, a gente já é preso. Não dá, amiga. Então, ele simplesmente manda tudo para mim. Ele falou, você viu isso aqui no Twitter? E ele mandou um acoplado de vários influenciadores que a gente conhece, que são influenciadores super grandes. A Shein está falindo. Então, a Shein está falindo, gente. Agora eles estão pagando para você curtir foto, para o aplicativo ser bem avaliado. Aí o que acontece? Aí a pessoa tá lá naquele momento merda da vida, tá precisando de dinheiro, tá precisando de uma grana fácil. Da onde eu vou tirar, vou pagar para entrar nesse aplicativo, porque, assim, me garante Pix de 500 até 3 mil reais a semana. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Cara, isso tinha que ser preso por ser cretino, na boa. Mas eu acho que isso daqui... Mas é estelionato, né? Configurem estelionato. Não, total. E o que acontece? Esse assunto levantou em pauta no Twitter, e acho que foi muito importante levantar essa pauta, e eu vi que foi um furor todo de falar sobre isso. Não somente, vamos regulamentar a profissão... Eu acho que veio todo esse contexto por trás desses joguinhos. Por causa da Blaze. Vamos Blaze. Dar nome aos bois aqui. Também, mas essa questão da Shein... gente, é absurdo.
Amiga, quem que vai te pagar pra curtir vídeo no YouTube? Até onde eu vi a questão da Shein, a Shein acionou, né, as pessoas que estavam fazendo essa venda dessa publicidade, e aí eles não podem utilizar o nome da Shein mais. Então eles falam, aquela loja que você conhece, sabe, que vende roupas baratinho, baratas, ela tá falindo. Não, é uma tão coisa ridícula. absurdo. Amiga, mas assim, e não são influenciadores pequenos. Não. São influenciadores, assim, que têm milhões de seguidores. E, assim, é aí que tá o poder da nossa voz, sabe? Eu acho que isso entra justamente para você ter a consciência que tudo que você faz na internet tem um preço que você vai pagar. Exato. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, você vai me desculpar, que é uma coisa que eu falei nos meus stories. Uma pessoa que aceita fazer esse tipo de publicidade, É um cretino. cara, ela tem uma índole É um crápula. aliás, muito baixa ou não tem. Porque o que eu penso? Cara, você não vai indicar isso pra alguém comprar? Ah, não, mas vai ser bom. Não. Não, Porra, você não é tão tá se ingênuo assim. Não, tá se Desculpa. aproveitando Tá da se boa aproveitando. fé alheia, tá se aproveitando de um país em crise. Amiga, e digo mais. O influenciador... Já chegaram pra vocês propostas assim? Já vai. De gominha de cabelo, algumas Não, vezes. gominha eu fiz, de coisas que eu fiz, assim, mas que eu fui até a empresa, que eu entendi todo o processo. Eu não fiz milhões de gominhas, não. Fiz 2, que assim, que eu super acredito no produto. Mas, por exemplo... nosso e-mail chega no mínimo 3 propostas dessas de Shein, de joguinhos e toda semana. Nossa, chega muito por direct e pela. Você tem noção Chegou do pra tamanho? mim, tô me sentindo um pouco profissional Amiga, agora. não, mas... Você deve estar indo direto Agradece, para o spam, cara, porque vai o meu spam. chega toda Nada. semana Toda semana vários. chega. Vários. E assim, não é pouco o dinheiro que oferece. É muita grana que É oferece. muito dinheiro que oferece. Entre uma publi que você vai ganhar X, para você fazer uma publi Esse de dessa, jogos, meu você vai irmão. ganhar X, uma X, grana, X, tá? X, X, X. É. Aí o que o influenciador faz? Aceita. É isso só também. 3 stories falando sobre isso. Então, o impacto disso é uma coisa absurda. E, assim, muita gente entra nisso e sabe aquela uma cilada, Bino? A pessoa vai entrando e, você vai pagar ali pro aplicativo para você entrar para curtir o negócio. Beleza, entrou. Ali, daqui a pouco, você tem que pagar um grupo de WhatsApp para você ter mais dicas para ganhar mais dinheiro. Aí você vai dando dinheiro, aquele dinheiro nunca vem. Nunca vem. E eles vão te engabelando, e assim vai. É quase tipo. Eles fazem muito efeito de pirâmide também, né? Pra você colocar a gente ali, pra fazer também, sabe? Pra você ganhar. Agora, gente, a gente tá indo. A gente tá indo pra o. Deixa pra abaixo, cada deixa vez, abaixo. Deixa abaixo nesse universo cibernético. Vai baixando Quando a mesmo, gente, a gente vai baixar mais o nível agora. Ai, Deus. Baixar o nível numa coisa seríssima, gente. É um crime com cara. Não dá. E eu fico muito chocada como ainda tem gente aplaudindo, como Não tem dá. gente fomentando, como tem gente do lado Força Guerreiro pra esse criminoso. Advogada sobre o Prior, sobre Felipe Prior, que foi condenado pelo crime de estupro. Famoso pelo comportamento predatório com mulheres. A gente vou ter beber água. Ele foi, gente, para início de conversa, né, antes de entrar no BBB, ele foi expulso de uma festa universitária exatamente porque ele tinha condutas impróprias, aí botam aspas aí, porque era isso que estava escrito, com as companheiras, com as pessoas que estavam em volta. Eu não falava nem sobre mulheres. E aí, quando ele foi para o BBB, estourou essa história de uma menina que resolveu abrir um processo contra ele, acho que é 4 anos depois do estupro ter acontecido. Trazendo todos os laudos e todas as informações E necessárias. tinha pra laceração comprovar vaginal, isso. Isso que eu ia tinha falar. todo. Vocês viram a matéria? Eu que vi a saiu no entrevista no dela, Fantástico? vi. Gente, é de embrulhar o estômago. A gente, como mulher, quando você olha uma coisa dessa... E, assim, cara, no laudo, teve laceração Não, gente, ela fala... das partes íntimas dela. E ela dá detalhes de tudo isso. E, assim, gente, o cara recebe 6 anos em regime Semi-aberto. semi-aberto. Réu primário, né? Sabe? Mas, assim, foi provado. Gente, foi Aliás, tô na provado. dúvida se foi regime semi-aberto ou se foi regime aberto, cara. Tô na dúvida Eu acho. agora. Será? Enquanto Deus ilumina sua mente. Ilumina minha mente, pegando aqui... Com essa informação. Tô aqui abrindo agora a internet. Talvez seja muito gráfico para quem estiver escutando, e eu acho que se é gráfico para você, se te aciona gatilhos e tudo mais, esse é o momento de parar aqui. E o momento também é de não procurar entrevista, porque a entrevista é muito gráfica. pesada. Mas ela fala com todas as palavras que tinha tanto sangue no carro que era impossível ele não se ligar de que alguma coisa estava errada. Não era tipo, perdi minha virgindade ou menstruei aqui agora enquanto a gente estava transando.
O negócio foi absurdo, Não, cara. absurdo, e ela pediu pra parar várias vezes. Várias vezes, e ele continuou. E Não. aí, quando ele termina, ele pergunta se ela quer que leve ela no hospital. E ela Não. fala que não e vai pra casa. Ela vai pra Depois ela casa. vai pro hospital. E eu acho que isso acontece com muitas mulheres. Ela chegou em casa, ela foi pro banho, ela viu que não parava de sair sangue, ela chamou a mãe, e a mãe forçou ela a ir pro hospital. É. A mãe falou, não, a gente vai pro hospital. Porque muitas mulheres, assim, eu já contei esse acontecimento que eu tive quando eu perdi a minha virgindade sendo estuprada. E eu demorei alguns anos, porque eu me sentia... Primeiro porque, assim, foi a coisa da culpa. Eu me sentia muito culpada. Então, eu demorei muitos anos. E tendo, assim... Eu tive muitos problemas sexuais durante muitos anos. Muitos anos. Eu não conseguia. Para mim, o sexo sempre era violento. Para mim, era uma coisa muito sofrida. Eu tinha candidíase constantemente quando eu tinha relações sexuais, porque eu entendia meu corpo... Era o teu próprio organismo. Meu subconsciente, meu Entrou no inconsciente método de entendia que eu estava defesa. sendo sempre violentada. E aí, durante anos, eu até fazer análise e entender que, para mim, que eu tinha sido estuprada. Porque, para mim, eu era culpada daquele cara ter feito quando eu disse não, quando eu não queria, quando eu empurrava, e ele continuava. Acho que é uma das coisas assim que mais me doeu. Em 2020, quando ele entrou no programa, eu fazia unhas com uma moça, enfim, a gente até tinha uma proximidade há fazia muitos anos. E ela se dizia muito super feminista, com todas as pautas feministas e tal, e ela simplesmente começou a torcer para ele. Beleza, cada um torce para quem quer, e eu não vou opinar nisso, né? Aí, um belo dia, eu estava em casa e saiu a notícia, né, lá em 2020, e eu entrei num post que ele fez um vídeo falando que não, que as meninas, não sei o quê, e eu vi naquele comentário ali ela dando força para ele, falando, não, essas mulheres só querem aparecer, assim, assado. Gente, eu quebrei um pau com essa mulher, que você não está entendendo, amiga. Eu rompi relação com ela, eu não falei mais, porque o que acontece? É exatamente isso. A mulher, ela sente essa culpa, e não só dessa questão... Não, né? Tem essa questão toda do abuso sexual, mas também tem toda uma questão de um relacionamento abusivo também. Muitas mulheres não conseguem se livrar de relacionamentos assim, porque sentem essa culpa por conta das críticas que a própria sociedade faz em relação a quem vai lá e tem a coragem de falar. Mas eu não duvido que uma pessoa que está dando apoio não tenha passado exatamente pelo mesmo problema, ou por um estupro parecido, ou por uma relação abusiva, ou por outros tipos de agressões que podem ser correlacionadas. Porque o que acontece? O medo de ser julgada enquanto uma pessoa que só quer aparecer é tão grande que você acaba externando com outra que teve a coragem de fazer o que você não consegue. E aí, coragem, muitas aspas, viu, gente? Porque não é um ato de coragem só. Não. É um ato de... Você precisa ter uma rede de apoio, você precisa ter um suporte de vários tipos, às vezes até financeiro, porque se você mora numa cidade pequena e está acusando uma pessoa que tem algum tipo de poder dentro da cidade, você se fudeu pro resto da sua vida 2 vezes. A gente tem caso, inclusive, muito recente, né? E aí tem esse caso da galera ficar falando, essa aí só quer aparecer, especialmente agora que ela deu entrevista, ela tá no escuro, com a voz ela não deu a cara, gente. A advogada foi ameaçada. A advogada dela sofreu diversas ameaças de morte. Muitas. Diversas ameaças Tanto de morte. Que o vídeo dele pedindo desculpa, você viu que pedindo desculpa... Agradecendo, inclusive. Agradecendo o apoio. Aqui, agradecendo o apoio. O vídeo dele, ele tá falando só para as pessoas não chegarem nas advogadas e fazerem mais nada, porque isso pode atrapalhar o processo dele. Não é sobre o que ela tá levando nas abre costas, aspas. sabe? Pessoal, primeiro estou passando aqui para agradecer pelas mensagens de solidariedade que estão mandando para mim nas redes sociais. Tenho certeza de que a gente vai vencer essa batalha, disse ele. Ai, amiga... E, gente, é muito sintomático também, né? A primeira pessoa vem e faz a primeira como é que chama? Indiciamento? Vai lá na delegacia e fala que o estupro aconteceu e tudo mais. A acusação. A denúncia. Aí denúncia, obrigada. E aí aparecem 3 outras pessoas automaticamente. Falando. E essas 3 foram na delegacia fazer a acusação e a denúncia. A quantidade de gente que tinha no Twitter nessa mesma época falando que ele agia assim e assado, que poderia configurar também, era outro nível de quantidade de gente, tá ligado? Então, é um modus operandi.
pelo Muito. que está sendo demonstrado. Muito. Exatamente como advogado E aí é disse na muito notícia. doido. Então, assim, você também começa a entender. Aí vamos voltar aqui em uma das pautas iniciais, filme da Barbie. Aí você começa a entender como que a Barbie pode ser corrompida, real, pela visão de que, assim, na matadinha do Ken, Não, né? mas Então- assim, não sei se vocês viram uns comentários que saíram, viralizaram os comentários depois que saiu a matéria no Fantástico. Principalmente no Twitter, alguns perfis de fofoca começaram a repostar essa galera que tava falando asneira. Pelo menos isso, né? Que bom. Fizeram um serviço aí pra dar as caras. E assim, com a fotinha ali do lado, pra mostrar quem tava falando Dando isso. as caras, E ótimo. mulheres falando, mas ele é homem, né, gente? Olha isso. Ele não Sabe? sabe guardar o pinto Não, dele mas ele dentro é da homem, calça né, dele, gente? né, gente? E assim, até quando? Essa é a E minha aí- questão, até quando o não é não? E isso acaba influenciando para a nossa próxima matéria. Que a nossa próxima matéria é justamente falando, olha aqui, não, Não é a louca. Eu vi fazendo isso, cara. Eu vi chamando a matéria que Mas não fala, é fala pra matéria. mim, fala Não, igual a moça. Eu Fala vou. lá. É porque depois a gente vai falar de mais uma matéria que dá vontade Que ela é de chorar. maravilhosa falando isso. Mas agora eu vou falar. Vamos quebrar esse clima, então, esse clima do estupro. Vamos falar. Porque dentro de um crime, que foi um crime de roubo, esse caso não foi um crime de estupro que aconteceu na Itália, teve uma mulher que se destacou e ela faz esse trabalho já há 30 anos, ela é vereadora. Mas agora ela viralizou na internet porque ela começou a gritar quando ela Não, vai, via as amiga, não, batedoras. vai. Toma uma água, toma uma água, respira. Attenzione pickpocket! Attenzione pickpocket! Que é a Maravilhosa. italiana, a Polimônica, gente. Exatamente desse jeito que ela Ela faz. há 30 anos já faz esse trabalho, que é um serviço que ela faz de denúncia ali em algumas regiões ali na Itália, mostrando que são batedoras de carteira, mulheres muito bem vestidas, sabe? Que quando passando os turistas, elas vão lá mexendo nas bolsas, vão lá tirando celular, tirando carteira, tirando tudo ali. Sabe aquela mulher que você acha assim, bonita, bacana, imagina, não vai roubar, né? É o padrão de beleza que não vai roubar, né? Pois é, são elas mesmas. E a Polimônica faz esse trabalho heróico e agora ela viralizou nas redes sociais que foi... E isso, só que isso No mundo viralizou, todo, né? isso virou um meme que serve agora, atencione Não. pickpocket, serve pra tudo, né? Pra tudo. Eu falei, eu quero uma figurinha dela. Quando me contarem alguma coisa, eu só vou mandar figurinha. Attenzione, pickpocket. Porque quando a pessoa, por exemplo, aí colocaram atencione pickpocket pra esse... Não tem esses blocos de piranha? O que é esse bloco de piranha? Quando o homem se veste de mulher e que, na verdade, não é um travesti, não é um gay, necessariamente, mas são homens que se vestem de mulher ali pra ironizar, pra satirizar. muitos blocos no Rio, E aí assim, né? colocaram, no Rio de Janeiro tem um Muito, monte. muito. E aí eles colocaram assim, atencione pickpocket. É maravilhoso. Então, pra tudo que é falso agora... A galera tá colocando. Será que vai se estender até o próximo carnaval do ano que vem? Podia, Cara, né? Porque eu isso acho é bem divertido. O bloco. Eu acho Bloco, que vai atenção, ter bloco, pickpocket. atenção, pickpocket. Muito bom. Não, aquelas plaquinhas. A galera vai com aquelas fantasias, assim, super originais, assim. Eu adorei isso. Atencione, pickpocket. Maravilhoso, maravilhoso. Então fica aí com esse meme, viu, gente? Você que às vezes fica desatualizado, não sabe o que tá rolando no TikTok. Atenção, muito distante pra você. pickpocket. Não, e eu tô- Tudo e eu que tô- for golpe, você pode fazer igual a Aline faz, que eu jamais vou conseguir imitar fala aí, perfeitamente. fala aí. Não dou conta. Não, Meu seria- italiano falhou. Um áudio de WhatsApp da Nossa, seria Atencione, excelente. pickpocket. Maravilhoso, maravilhoso. E a Sabrina Sato vai entrevistar ela. Aham, incrível. tô bem ansiosa por essa entrevista. Eu amo, que Já até o entrevistou? nome dela é demais, é Polimônica. Ah, tipo, pois várias é, Mônicas. São várias. Muito. E ela é isso mesmo, elas são várias Não, Mônicas. porque a voz em dela uma só. ecoa, né? Quando ela grita, gente, não tem. Ela parece uma sirene. E ela nem precisa de megafone, ela é o megafone. Ela é o né? megafone. Ela tem, né? Ela tem dentro dela aquela Senhore. fúria. É isso mesmo. Agora a próxima matéria é justamente... É aquela que a gente tenta descobrir se é fake ou não. Na verdade, a gente já deixou definido aqui para você que todas elas são reais. Essa aqui, especialmente, a gente gostaria que fosse muito fake. Exatamente. Porque são matérias... O será que é fake? São matérias Nossa, de tão doidas que são as matérias, de tão... Que parece Bizarras. de verdade, tão bizarras, o termo é esse, tão bizarras, elas parecem que são mentiras, mas infelizmente algumas são verdade. Vamos ver agora. De hoje é da Folha de São Paulo, falando que o Brasil registrou, em 2022, 75 mil estupros e bateu o recorde da quantidade de estupros registrados. Tem um recorte aí que eu acho importantíssimo fazer. O número é alarmante, é cabuloso e a gente vai discutir sobre esse número um pouco mais para frente. Mas o recorte é o seguinte:
quase 59 mil desses estupros são estupros de vulnerável. Isso significa que ou foram estupros acometidos com pessoas, e aí homens e mulheres menores de idade, ou com pessoas, homens e mulheres, que não estavam conscientes do que estava acontecendo. Meu Ai, Deus. gente, pesado. E aí, assim, eu tava vendo outro dia uma entrevista que eu amo a Ana Beatriz Nogueira, que é aquela psicóloga que fala muito sobre psicopatas, sobre crimes. Ela é... Ela mesma. Ana Beatriz, eu não lembro se é Barbosa ou se é Nogueira. Acho que é Barbosa. Acho que é Barbosa. Perdão se eu estiver errando aqui. Mas ela estava falando que esse número tem aumentado muito também, porque... na Deep Web, que é essa web que é aquela web onde se consome muito mais pornografia, coisas ilegais que circulam ali, tem circulado muito, e aí tem aumentado muito, inclusive, o número de mães que estão acobertando crimes de estupro contra bebês. Por quê? Custa, em média, R$1.000 uma foto ou uma ceninha curta de um sexo com bebê. Ai, gente, que eu não consigo nem imaginar E uma aí coisa dessa. aumenta, e quando chega no hospital, assim, a criança tem claramente os indícios todos ali, assim, de abusos sexuais, e as mães tentando acobertar, porque as mães também estão lucrando muito em cima dessa situação. E aí e aí essa questão que é tão bizarro que a gente custa acreditar. Um outro viés dessa notícia é o seguinte, é aquele mais simples de tipo, estamos falando mais sobre o assunto, temos mais informações sobre o assunto e temos, inclusive, mais condições de, que não é o ideal ainda, mas ainda assim temos mais do que tivemos poucos anos atrás, de denunciar. Então, talvez o aumento pode ser só o mesmo tanto de casos, ou sei lá, né, gente, vocês entenderam o que eu estou dizendo, mas que estão sendo mais denunciados e por isso a gente tem esse aumento. Ou é um dos viés. Ou Ou sempre realmente teve, aumentou. Não, ou sempre teve e agora que está sendo propagado, né? Ou realmente aumentou. Eu acredito que sempre teve isso. E fora que o comportamento social também, a gente também agora está dando nome aos bois. Antigamente não tinha tipificação de feminicídio como é hoje em dia. Não. Existiam muitos crimes contra a honra e que não eram, gente, porque era quando o homem era traído. Então, eu vi uma notícia esses tempos atrás que eu fiquei assim passada. A Marilyn Monroe, vocês assistiram o documentário dela? Não. Cara, ela ficou durante 6 horas, ninguém sabia onde estava o corpo dela. E foi constatado que o corpo dela foi estuprado depois de morta. Isso é outro caso que não... Você tem ideia disso? Necrofilia. Não dá para metrificar a necrofilia especialmente. Já pensou? Não tem como você estabelecer quantos casos acontecem. Exato, mas é aí que tá. Mas se começam a ter controle disso, será que vão ter uma estatística? A gente ou tinha... aumentou ou sempre teve? E aí a questão, entendeu? Esse do sempre teve, a gente tinha um poeta, que é um dos poetas mais famosos do Brasil, um dos escritores mais famosos, Augusto dos Anjos, que tem um poema que eu amo, que é: eu, filho do carbono e da amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, carrego desde a epigênese da infância, influência amado, signo do zodíaco, só queria mostrar que eu sabia. E aí, parece que tá vendendo remédio aí agora. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância e sobe minha boca, uma ânsia analogância, que se escapa pela boca do cardíaco. Esse cara, que é um poeta incrível, ele era necrófilo. Ele é um cara que descobriu, por exemplo, a transfusão de sangue aqui no Brasil, assim, ele era um cientista, mas ele transava com os cadáveres, e isso todo mundo sabia. Que horror. É muito doido, entendeu? Então, assim, são coisas que sempre tiveram. Quando você se debruça na literatura de Nelson Rodrigues, como você vê crimes contra a honra ali? Sabe? Então, assim, você começa a ver também que são coisas que sempre... Mas só que era tudo muito normal. Era normal porque o homem podia fazer, porque a mulher era uma propriedade. Muito. Hoje, os homens... Primeiro, assim, tem a questão dos homens não estarem sabendo lidar. A gente está com uma sociedade masculina muito adoecida, né? Muito adoecida. Fragilizada. Muito adoecida, fragilizada. Fragilizada e adoecida mesmo. E que, de fato, assim, agora a legislação também está abrindo mais, né? Agora a gente tem Graças a Deus. A gente tem as delegacias para atendimento à mulher, que são delegacias especializadas, porque antes, quando você ia denunciar um estupro, os homens falavam assim, mas tem certeza? Mas é isso mesmo? Vocês estão indo longe demais falando de delegacia. Você falou sobre mães, eu fiquei pensando, outro fato que pode ter corroborado o aumento desse número é o fato das mulheres agora terem mais informação e acreditarem mais nos seus filhos e filhas.
Também, né? Porque existia uma coisa de não querer acreditar. Porque você não tinha como sair daquele ambiente, para início de conversa. Não, totalmente você não tem dependente. poder aquisitivo para sair dependente. dali. Ou você não acreditava simplesmente porque isso é absurdo, esse cara me ama, ele jamais faria alguma coisa com você. Então, a criança, às vezes, até relatava para a mãe, para a tia, mas todo mundo acobertava. Hoje em dia, a criança pode relatar para a professora, para a psicóloga, para o médico, e aí vai se tomando mais providência, mesmo que a mãe ou a tia, ou sei lá, alguém próximo. E aí eu tô falando das mulheres, porque geralmente esse tipo de relato eu não tenho filhos, eu não sei como funciona isso, a questão de escola. Se uma escola, por exemplo, ela consegue ver sinais numa criança de abuso. Isso pode ser... Abuso e agressão. Abuso e agressão, direto para um conselho tutelar. Direto, conselho tutelar. 190. Aí a polícia aciona o conselho tutelar, e aí é médico, psicólogo, fisioterapeuta, todas as profissões no código de ética que verem algum indício que é nocivo à vida daquela pessoa especificamente, está sendo acometido por uma segunda pessoa, eles têm a obrigação de denunciar. Agora, a gente está falando aqui, você está falando assim de acreditar, né? Que hoje em dia pode estar aumentando porque as mães estão acreditando. E aí eu queria trazer agora essa palavra acredite para ampliar as nuances que existem em cima dessa palavra, e por isso também a gente está encerrando esse 8º episódio aqui do Farinha Pouca Meu Pitaco Primeiro, com essa convidada especial, com a Andressa Ganassim, porque ela tem um movimento também, que é um movimento que muda a vida de muita gente, que é um movimento chamado Acredite. E dentro dessa palavra, essa palavra carrega tanta força, e a Tati levantou uma força incrível aqui, de falar de você olhar para a criança e você acreditar no que a criança fala. E aí, quando a gente traz para a nossa vida pessoal também, a gente percebe que quando a gente acredita em algo que a gente quer, a gente pode ir muito além, né, Andressa? A gente pode mudar a nossa vida, eu digo isso por mim. Eu tenho Acredite tatuado, você sabe disso? Não. Eu tenho um Acredite grandão aqui, tá de jaqueta, gente. Depois eu mostro para vocês. Eu tenho um Acredite tatuado, faz parte da minha vida. E eu acho que Acredite é o princípio da fé, para mim, sabe? E eu sempre prego isso. Eu acho que... Qual a tua missão no mundo? Fazer com que as pessoas acreditem mais nelas, sabe? Eu acho que eu vim com essa missão. Mais na sua fé, no seu poder, na sua beleza, enfim, em vários âmbitos. E o Acredite, ele fez parte de mim, assim, desde muito pequena. Eu vim de uma família muito humilde, a gente morou em sítio, dificuldades financeiras, a gente não tinha o que comer, então, tipo, a gente passou por muita coisa na vida. E em meados de 2010, eu estava naquele momento da vida, assim, que luz cortando, telefone cortando, eu tentando trabalhar de tudo quanto é jeito, bicos para lá e para cá, a vida é um caos, estava num relacionamento abusivo. E a Aline sabe um pouquinho da história, mas para um outro podcast. E eu estava naquele momento assim que eu não via mais luz, eu não via mais chão, eu não via mais nenhum caminho assim para mim. E eu fui num grupo de oração, e nesse grupo de oração eu fui com todo o meu coração, assim, eu pedi para Deus, eu ajoelhei e falei: Senhor, me dá uma luz, me mostra o que eu devo fazer, porque eu não estou aguentando mais. Não estou vendo minha família sofrer, a gente passando dificuldade, a gente morava no interiorzão do Paraná. E eu não tinha mais caminho, assim, sabe? Eu estava trabalhando bastante, mas eu ganhava muito pouco. E eu vivendo aquela rotina que, não sei se já moraram no interior, sempre foi da cidade grande, mas, enfim... Eu moro no interior até hoje. Enfim, era muito difícil, a cidade muito pequena. E eu não tinha mesmo para onde correr, sabe? E daí, naquele grupo de oração, Deus me deu, assim... Sabe aquele quentinho no coração? Eu falei: Senhor, me dá uma resposta. Mas naquele grupo eu não tive a resposta. Aí eu cheguei em casa, eu estava jantando, assim, nunca vou esquecer, estava assim na mesa. E daí eu estava comendo com a minha mãe, a televisão estava ligada, e de repente começou: se você pudesse me dizer. Aí eu só olhei para a TV e falei assim: gente, Senhor, será que é aquilo? E na TV estava falando: mande a sua inscrição para o Big Brother. E eu falei: cara, mas será que é isso? Eu falei: Deus está falando comigo. Aí passou no outro dia, liguei para um amigo meu, falei: amigo, tava pensando em mandar o vídeo. Ele falou: nega, você vai... Ele me chama de nega, né? Nega, você vai entrar. Vamos mandar um vídeo. Ele fez o vídeo. Gente, mandei o vídeo. Aí mandei o vídeo, isso foi em junho. Em novembro me ligaram e falaram: Dessa. Não, só que entre esse mandar o vídeo em novembro, esse meu amigo começava a mandar vários trotes.
Tipo, ele me ligava no telefone. Dito. Ele me ligava e falava assim, aqui da Rede Globo de Comunicação, Elias, Elias, vai tomar banho, Elias. Vai caçar sapo, Elias. Aí, em novembro, quando me ligaram, eu não me atentei no número que me ligaram, porque no interior do Paraná, o DDD é 44. Ligou um 021 no meu telefone. Aí, eu atendi, Elias, vai tomar... Oi, Andressa, aqui da Rede Globo de Produção. Vai tomar no cu, Elias. Aí, pum, desliguei o telefone. Me ligaram de novo, rindo. Falaram, não, André, isso aqui é sério. Né? A gente tá chamando para entrevista e tal. Pagaram minha passagem de avião. Só que eu nunca tinha andado de avião, gente. Eu nunca tinha saído de lá. Aí, o que aconteceu? Fui vomitando de Maringá ao Rio de Janeiro. Nossa. Amiga, você não tá entendendo. Eu entrei no carro para ir pra entrevista. Eu saí assim... Você morou no Rio, você é carioca? Uhum. E às vezes a gente esquece, porque eu morei lá um tempo. Você esquece da beleza da cidade. Cara, sabe aquela sitiante, assim? Eu fui com a cabeça para fora do vidro, assim, olhando aquele Cristo Redentor... Olhando o Pão de Açúcar. E nem era trajeto para ir até onde era a entrevista, mas o cara fez questão de passar lá porque ele viu que o meu olho brilhava quando eu estava lá. Cheguei na entrevista, gente, eu falei, a oportunidade da minha vida. Me ajeitei, aquela mesa toda, os diretores, Boninho e tal. Não consegui dar uma palavra. Eu não consegui falar na entrevista. Eu travei. Me deu um branco. E eu não consegui falar. E eu voltei para casa. E eu falei, cara, eu joguei a maior oportunidade que eu tinha de mudar minha vida. E fiquei muito chateada, claro, e não entrei naquela edição. No outro ano, minha vida continuava a mesma coisa, continuava aquele desespero. E, assim, eu fui para essa entrevista, eu não tinha falado para o meu ex na época que eu estava indo. Eu menti que eu estava indo num congresso de estética, que é onde já se viu. Só puta, só piranha que entra no Big Brother. E eu não tinha apoio. Então, eu fui mentir. Fui na entrevista, enfim. Mas minha vida continuava a mesma. Quando foi em junho do outro ano, de novo, em 2011, eu falei, cara, abri inscrição, vou mandar de novo. Cheguei pro meu amigo, vamos mandar. Vamos, nega. Se eles viram você uma vez e gostaram, vão gostar da segunda vez. Mandei o vídeo e fui pro grupo de oração de novo. Daí, quando eu fui naquele grupo, Deus me deu uma palavra. E a palavra estava assim, tudo que pedirem meu nome, vou-lo farei. E eu falei, cara, se Deus está falando que se eu pedir o nome dele, ele vai me dar, eu vou acreditar e vai dar tudo certo. E mandei meu vídeo. E daí isso foi em junho. Novembro, me ligaram de novo. Vem para o Rio. Fui para o Rio. Falei, não, agora já estou mais adepta aqui. Vou fazer a entrevista. Fiz a entrevista bonitinho. Fiz o exame médico. Não entrei. Não entrei. 2 vezes bateu na trave. Aí eu voltei para casa. Minha vida do mesmo jeito. Menti de novo que eu estava indo para entrevista. Minha mãe olhou para mim e falou, filha, para de acreditar, cara. Para de crer nisso, porque você está se machucando, eu estou vendo que você vai bater a tua cara e não vai dar certo. E, cara, quando uma mãe fala pra gente, pega, né? Uhum. E minha mãe, filha, se conforma, a vida é assim, não vai dar certo para você, não acredita. E, mais uma vez, eu fui pro grupo, daí, quando eu abri a palavra, estava assim, minha filha, tem um quarto para você e 2 anjos te esperarão no final. Quando Deus me falou aquilo, cara, eu me preenchi de uma fé tão grande, de uma acreditar tão grande. E eu falei, Senhor, se você me falou que eu vou entrar, não importa se vai ser 3, 4, 5, 10 anos, eu vou sair daqui. Eu tinha certeza, gente, mas eu tinha certeza. E eu comecei a me comportar como se eu fosse entrar. Tipo, mas imagina, 3º ano. Aí minha avó me deu perto do nosso aniversário, né, amiga? Que a gente faz aniversário pertinho. Em agosto, minha avó me deu um tecido, eu fui na costureira, mandei fazer a camisa que eu ia entrar no Big Brother. Tipo, eu passei na frente de uma loja de sapato que eu nunca ia ter condição de comprar e eu comprei um sapato em 12 vezes, gente. Em 12 vezes. Eu guardei esse sapato na caixa, falei pra minha mãe assim, mãe, eu só vou entrar no Big Brother com esse sapato, eu não vou usar esse sapato antes. Minha mãe falou, você é maluca, menina. Aí eu comecei a caminhar em volta da rua, porque eu não podia fazer academia, né? Não tinha dinheiro, pra ficar mais em forma, tomava sol. E você usou o sapato na final? Eu entrei com aquele sapato. Você entrou com o sapato? Eu entrei com o sapato. Foi a primeira vez que eu usei o sapato. Enfim, me preparei tanto, no final do ano, mandei meu vídeo mais uma vez, no final do ano me ligaram, fui pro Rio de novo, fiz a minha 3ª entrevista, fiz exame médico. Só que naquele ano, eles me ligaram depois em novembro. Voltei para casa, ninguém me falou nada. E em dezembro, aliás, novembro, dezembro eles me ligaram. Eu estava maquiando uma noiva na época e eles falaram assim, Dessa, como é que tá a tua vida? Eu falei, eita, tá tudo bem. Então, você passou para a próxima fase. Gente, eu não sei como é que eu maquiei. Terminei de maquiar a noiva. Ela saiu de lá uma palhaça, amiga, porque eu terminei assim, ó. A Globo tinha acabado de falar comigo que eu tinha passado para uma próxima fase. Eles iriam na minha casa em dia 2 de janeiro.
Dia 1º de janeiro, cara, tava eu e minha mãe pintando o muro da casa, a calçada, sabe? Assim, tipo, a Globo vai vir aqui. Eu sei. Daquele jeito, tipo, e o medo dos vizinhos, que vai achar essas loucas aqui pintando dia 1º, tipo, que é aquela coisa dos vizinhos sair tudo à tarde pra tomar um tererê, um chimarrão, alguma coisa assim na frente da casa. Era eu e minha mãe lá pintando calçada. E daí, no dia 2, às 10 horas da manhã, eles iam chegar em casa. Cara, amiga, eu entrei dentro do meu carro, tinha um ninho caindo aos pedaços, eu dei uma volta na cidade. Em 5 minutos, né? Dei uma volta na cidade inteira. Eu dei uma volta na cidade, eu falei, cara, eu tava me despedindo. Eu falei, eu nunca mais volto aqui. E eu pensando assim, minha cabeça, tipo, eu nunca mais volto aqui. Achando que é tieta? Não é dieta. Eu vou embora daqui. Aí eu dei essa volta toda na cidade. Quando eles chegaram em casa, eles falaram assim, tem mais 80 pessoas fazendo essa seletiva no Brasil. Minha mãe só deu aquela fuzilada. Assim, você me fez pintar muro dia 1º de janeiro, sua louca. Enfim, eles pegaram um lugar lá da casa e falaram, vamos conhecer a tua casa aqui. Agora a entrevista é o seguinte, eu vou te dar um envelope e tem um cronômetro aqui. Esse envelope, você tem 3 perguntas para responder em 1 minuto. Se você não responder, você tá fora. Aí eu falei, cara, minha mãe me fuzilando, meu pai me fuzilando, a galera em casa, tipo, o que você tá louca? E daí, ele, com o cronômetro na mão, ele falou, eu vou acionar aqui o cronômetro, tinha câmera lá filmando e tal, assim, quando você abrir o envelope, você já começa a responder, tá preparado? Eu falei, não. Beleza, quando ele falou assim, valendo, eu abri, aí tinha um bonequinho do Big Brother, assim, dele. Sabe aqueles papéis holográficos? Quando você mexe, assim, ele falou, mexe. Quando eu mexi, tava assim, parabéns, você está na casa mais vigiada do Brasil. Eu olhei pra minha mãe, Nossa! Deus me ouviu, mãe! Deus me ouviu! Os caras começaram a chorar na hora. E foi muito emocionante, assim. Eu vi o quanto acreditar, quanto você não perder o foco daquilo que você tanto quer na tua vida, te faz viver coisas extraordinárias. E não só pro Big Brother, né? Tô dando esse exemplo do Big Brother, que foi um grande exemplo na minha vida. Mas para tudo que eu quis, assim, desde a faculdade, desde todas as coisas. Então, é por isso que eu uso essa palavra como um mantra para mim, sabe? Então, disso eu fiz um evento para 200 mulheres, um evento gratuito para as mulheres saírem de lá mais acreditadas. Eu prego Transformação. isso. Faço isso online, fizemos. Tive o prazer de ter a Aline, quero muito ter você, Tati, no próximo online, para fazer as mulheres acreditarem mais nelas. E eu levo isso como missão de vida. Que encerramento massa! Incrível, foda demais. Minha irmã, É e você? isso, No que gente. você acredita, Tati Ferreira? Em muitas coisas. Não sei exatamente. Eu posso trazer um pergaminho na próxima temporada com todas as coisas que eu acredito, que aí eu passo esse meizinho aí escrevendo, listando tudo, porque eu acho que tem bastante coisa. Eu vou te falar que bendita foi a hora que eu acreditei que essa parceria aqui fosse dar muito certo. Não, aí matou toda. Não, olha, queria ser Tati, assim, não, eu queria não, ser não, boa com não, palavras. não. Sou muito grata. A gente está encerrando, é só a primeira temporada. Ainda tem muita farinha aí para fazer farofa boa. Muita farinha pouca, meu pitaco primeiro. E os pitacos foram se multiplicando. E a gente foi gerando agentes multiplicadores. E o verbo foi crescendo. E a luz foi se tornando verbo. E é muito lindo estar nessa trajetória aqui do teu lado. Muito lindo estar nessa trajetória ao lado de Amanda, de Igor Açafrão. Muito obrigada, assim, por essa oportunidade. A Mood Content, que está aqui abrigando esse projeto, que está agrupando e que nos agrupou também. É isso mesmo. Está sendo muito legal, gente. Muito legal ver vocês acompanhando a gente também em todos os episódios. A gente volta em setembro. Até lá, vocês têm uma missão, que é levar esse podcast para o mundo, fazer com que a gente consiga mais seguidores, consiga mais visualizações. Hoje a gente tem aqui um outro convidado de honra, que é menino Arthur. Especial. Fala aí. Olá, pitaqueiros e pitaqueiras. Olá, pitaqueiros e pitaqueiras. Fala, A pessoal. gente volta em setembro. A gente volta em setembro. Fala, pessoal, seguir. Como é que os youtubers falam? Segue e se inscreve. E olha, Maravilhoso. falando em acreditar, eu sou muito grata também a você e eu acredito muito nessa nossa parceria de mãe e filho e eu te amo muito. Eu também. Ai, gente, como é que fica? Coisa mais Dois linda. maravilhosos. E meninas, eu que agradeço o convite de vocês. Muito Foi bom obrigada demais te ter aqui, por Andressa. poder fechar com chave de ouro esse podcast. Eu tenho muito orgulho de vocês, das mulheres que vocês são, de quem vocês aliás, do que vocês representam para tantas outras mulheres.
e continuem aí na luta. Todas nós, né? Ampliando o nosso espaço, mostrando esse poder todo que vocês sabem mostrar com maestria aqui. Na verdade, o que vocês viram aqui hoje, a gente falando de tantas matérias, a gente está falando de tantas dores, mexendo de tantas coisas, mas eu vejo um movimento de cura, sabe? Quando a gente vê, por exemplo, esse filme da Barbie, assim, que, poxa, tá levantando tantas questões, a gente vê o movimento de cura. Quando a gente vê a própria Xuxa falando sobre expiação do seu passado, a gente vê o movimento de cura. Quando a gente vê a condenação de um ex-Big Brother por casos de estupro, a gente vê um movimento de cura. Quando a gente vê esse Arthur Arteiro, moleque maneiro aqui, seguindo e falando que ama e entendendo que homens podem chorar e que a gente tem que ter um feminino dentro de si, né? Sim. É isso. É um movimento de cura, quando a gente entende o amor. O amor é o maior movimento de cura. Então, Farinha Pouca, meu pitaco primeiro, a gente vai encerrando essa primeira temporada, emanando toda essa energia de acreditar e de cura. Muito obrigada.